Fala pessoal, beleza? Está começando mais um podcast A Vida Lá Fora. Podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais. E passo a bola para o nosso amigo Éder mandar o recado dele. Bom dia, Marcos. Aí, galera, um abraço para vocês que estão curtindo o A Vida Lá Fora podcast. Eu gostaria de pedir para vocês, encarecidamente, bota aqui no inscrever o seu like. Não, deixa o seu like no vídeo. Dá like, se inscreve, faz like também no inscrever. Basta que você vai ali com o mouse e dá um cliquezinho ali. E também deixa o like aqui nesse vídeo. Clica no sininho para você receber as notificações. Não esqueça também de deixar seu comentário, se você está gostando ou não dessa nova experiência do podcast de A Vida Lá Fora. Show de bola, rapaziada. Só comentários positivos, né? Os negativos nós vamos excluir. A gente elimina. Não, e até porque se as pessoas também tiverem dicas e sugestões pro nosso programa, a gente é bem-vinda. Nós aceitamos. Com certeza. Beleza? Então eu vou com a primeira patrocinadora, ela que é a diferença de uma comum consultora. A Larissa Nhoato é especializada em 3 âmbitos: imigração, casa e trabalho e viagem e turismo. Ela te ajuda a resolver as papeladas burocráticas uma vez que você já tem o passaporte vermelho, tão sonhado passaporte vermelho, e te ajuda também a fazer o permesso de sojourno para os teus parentes, residência, cittadinanza per matrimônio, intérprete e muito mais. A assessora que te ajuda a aproveitar a Itália como o que a Itália tem de melhor, né? Show de e bola. Eliminar dores de cabeças inúteis. Pensou em bronca, chama a Larissa. Que a Larissa resolve. Show de bola. E também a Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa, dando ênfase sempre no processo via judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália fazer o processo e esperar um tempo e gastar uma grana absurda. Fica no Brasil, entra com o processo, espera ali mais ou menos 2 anos e já vem para cá com o passaporte vermelho. Perudini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. Bom, outro patrocinador, e eu acho que também sabe como resolver os entopos da vida das pessoas aqui fora. Entopos? É a Titon Service. Entopo. O cara lá do sudoeste do Paraná vai saber o que é entopo. O entopo é quando você não tem saída, é um entopo. Você vai lá e chama o Cairon da Titon Service, que ele vai lá e desentopa o teu entopo. Show de bola. Bom, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o Titon Service, que faz, então, um trabalho especializado em portas e janelas, né? Então, se você também está precisando de tendas externas para tua casa, basta você entrar em contato com a Titon Service, o Cairon, aquele alemãozão velho lá, resolve tudo, vai ali na tua casa, faz sem compromisso também um orçamento, né? E aí vocês vão chegar naquele raporto preço e benefício perfeito para você. Titon Service que tem o showroom lá em São Pietro de Morúbio. São Pietro de Morúbio, pessoal. Titon Service. Show. Beleza? Vou com o próximo então? Bora. Então, se você já tem uns pila a mais e já tem a tua casa aqui na Itália, você pode alugar essa casa pros alemães e ganhar uns trocos bom, né? Dá pra ganhar um salário por semana quase. E não precisa Sprechdeutsch, né? Não precisa Sprechdeutsch, você inclusive pode explicar um português com a Débora Tomasi. Ela que é agente de propriedades fazendo a gestão de apartamentos que estão alugados nas plataformas online como Airbnb e Booking.com. Se você quer ficar hospedado, além disso, falando português, você está vindo do Brasil de férias ou não sabe ainda onde ficar, entre em contato com a Débora Tomasi, que ela pode alugar para você falando a língua do Brasil. Débora Tomasi. Vamos fazer um bordão para Débora. Pelo amor de Beleza? Deus. Débora Tomasi, ela que é em inglês, como é que fala? Owner Property Manager. Depois dessa, dos dois que estavam assistindo, largaram mão do podcast. Nossa! Você tem mais patrocinadores aí? Claro que eu tenho. Tem o nosso amigo Renan Contarelli, que é um especialista em traduções juramentadas e apostilamento de documentos entre Brasil e Itália. E nesse ano de 2023 ele ganhou o prêmio como o melhor tradutor juramentado aqui da Itália. Prazerzão aí ter o Renan como parceiro aqui do podcast. Então o pessoal que tá ligado aí em parte de documentação burocrática, segue aí o Renan Contarelli nas redes sociais, que ele tem sempre novidade e informações úteis pro pessoal. Beleza? Tem uma última chamada aqui, o pessoal que gosta de apreciar um bom vinho e não sabe como recorrer a uma vinícola de qualidade, nós temos a Pilandro Vinhos, que é especializada e tem um grande showroom em Curitiba, com mais de 2.800 rótulos de vinho, melhores preços e também aquela qualidade de vinhos que é excepcional, qualidade italiana, vinhos de como que eu posso dizer? Vários locais, né, tipo aqui da Itália, Sim. de todas as regiões aqui da Itália você encontra, então acessa lá pilandro.com e veja lá essa super experiência enogastronômica. Pilandro. Então vamos com a nossa convidada, que já deve estar cansada de ouvir Não, Deus o livre, né? É porque, Patrícia, tá entrando uma dinheirada aqui que tá louca. Cara, ela que é a primeira personal organizer brasileira na Alemanha.
mentora brasileiras em mais de 8 países aqui na Europa e pode te ajudar, presta atenção, ela pode te ajudar a complementar a tua renda trabalhando como personal organizer diretamente na tua cidade. Então presta atenção, Patrícia Paixão pode mudar a tua vida. Seja bem-vinda, Olha. Patrícia. Show de bola. Obrigada. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso podcast, esse bando de louco aqui, né? Esse chiqueiro avoaçado aqui. Mas aqui a gente faz um bate-papo com imigrantes, né? Que deixaram o Brasil, vieram pra cá, aqui pra Europa, em busca de uma vida melhor. E com essas histórias, inspirar a vida de outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas positivamente, dando, sabe, agindo de uma maneira que as pessoas possam vir pra cá, com informações que a gente passa aqui no podcast. Então seja bem-vinda e contar a tua história, né? Muito obrigada, Se apresenta para o nosso público, de onde você é e o que fazia no Brasil antes de vir aqui para a Europa. Então, Patrícia Paixão, né? Tem paixão até no nome. Aham. Eu sou de Belo Horizonte, eu moro aqui na Europa já há 22 anos. Uau. Caramba. Eu cheguei aqui em 2001, em fevereiro de 2001, e cheguei na cidade de Torino. Eu morei em Torino quase 14 anos e atualmente eu moro na cidade de Reutlingen, no sul da Alemanha. Ah, Rotterdam. Achei que era em outro país, no Reutlingen. Fica perto de Stoccarda, bem no sul da Alemanha, quase pertinho ali da Suíça. Aham. Que legal. E você me perguntou o que eu fiz no Brasil. No Brasil eu sou formada, eu sou assistente social. Eu fiz o curso, né, lá na PUC, mas nunca exerci a profissão, porque eu formei, aí daí a pouco eu conheci meu marido e já vim pra Itália. Então, tipo, nunca Seu trabalhei marido é na área. italiano? Meu marido é italiano, de Torino também. E daí eu vim pra Itália e nunca trabalhei nessa área. Mas na assistência social no Brasil trabalhava em Belo Horizonte mesmo? Nunca trabalhei, só fiz o curso, tipo, peguei o diploma e vim embora. Nunca trabalhei. É que você tava mexendo no óculos ali, tu não escutou. Tipo, se você me perguntar como que é, eu não sei. Eu ia entrar nos assuntos aí sobre assistência social, mas tudo bem, não vem ao caso. Não, realmente eu não sei. Eu abri a boca e pensei uns 10 pesos, né? Nossa, assistente social, trabalho desgraçado, né? Porque no caso, é um trabalho que muito louvável. Sim. Né? Se não quiser entrar, ele vai entrar, também. Que eu tô falando, não, mas eu vou dar minha opinião, pô. Como é que eu não vou dar minha opinião? Mas eu acho assim, ó, é um serviço desgraçado no sentido, quem tá fazendo é muito desvalorizado. Sim. Porque é um trabalho fundamental pra quem tá lá, a estrutura é zero praticamente, e tu tem que dar um suporte pras famílias que estão numa situação assim, ó, na linha não só da pobreza, como da falta de família, da falta de toda a estrutura, né? Então é bem complicado. Mas é um nunca... trabalho... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. E Mas aí, interessante. Depois... aí em 2001 você veio pra Sim, pra Itália. aí eu vim, na verdade eu vim com a intenção de conhecer a família do meu marido, passar uns dias, dar uma voltinha aqui na Itália. E, gente, nunca mais voltei. Tá, como é que você conheceu ele lá? Ele tava trabalhando? Essa história é legal. Meu marido trabalhava na Magneti Marelli, não sei se você Sim, sabe. Sim, que faz Pistão. A parte de iluminação. volante pra moto também, né? Eles fazem só farolete, tá. toda a parte de iluminação. É um outro repartimento. É uma repartição os volantes do motor da moto que pra gerar energia pra moto é da Magneti Marelli. Então, sim, pode ser os de componentes, outro setor, né? Legal. E ele trabalhava ali e como eu morava na cidade pertinho da Fiat ali, então a gente tem praticamente todas as empresas que prestam serviço para Fiat ficam tudo ali na minha cidade. Os componentes, legal. Isso. Então assim, é cheio de italiano na minha cidade. E foi bem interessante. Eu conheci meu marido num shopping, né? Aí as pessoas falam, nossa, eu vou pro shopping, quem sabe eu arrumo um marido também. Meu avô dizia, vai pra rua, quem sabe tu chuta um saco de dinheiro. Mas não é. É bem mais difícil do que arrumar uma pessoa, né? E foi assim que a gente se conheceu, no shopping ali, como que chama? Setor de alimentação, praça de alimentação, né? E aí, você já sabe, né? Brasileira, muito espontânea, não sei o que, e eu ali, curiosa pra saber... aquele gringo. Aquela língua ali, o que eles estavam falando, e aí ele percebeu que eu tava, sabe, assim, querendo quase ouvir a conversa. E aí começou um bate-papo ali, e aí, olha o que deu. Que legal. Aí tô aqui. E aí eu vim, na verdade, para conhecer a família e
conheci, adorei, a família dele me receberam super bem e tal. Legal. E depois, gente, foi muito engraçado, porque eu cheguei, tipo, uma semana que eu estava aqui, ele falou comigo, vou ter que voltar pro Brasil. Eu, hã? Como assim? É por causa do trabalho, eles tiveram uma emergência, ele teve que voltar. E aí, assim, resumindo aqui então a história. Então ficou com a sogra e com a sogra? Eu fiquei, na verdade, fiquei com a irmã, que a irmã morava no apartamento, eu fiquei com a irmã. E aí, quando ele falou comigo, eu vou ter que voltar, eu falei, pô, acabei de chegar, você vai embora? Não, mas é uma coisa rápida, daqui uma semana eu volto, fica aqui tranquila, porque eu vou voltar, a gente vai passear e tal. Eu falei, tá bom. Daí a pouco ligou, não, olha, deu problema, não vou poder. Mais uma semana, eu, tá bom. Gente, resumindo, no final ele ficou 40 dias. Nossa. E aí, mas teve o lado positivo. Quando ele foi embora, ele comprou um livro, uma gramática de italiano para estrangeiros. E me deu. E falou, enquanto eu vou viajar, você fica aqui e fica estudando. Eu xinguei ele todo. Xinguei ele todo, porque ele me deu uma gramática que não tinha tradução em português. Eu falei, como que eu vou saber que não tem tradução? Só depois que eu fui entender. Porque é a melhor maneira de você estudar quando você não tem a tradução. Porque você tem que memorizar e você vai, sabe, exercitar muito mais. Vai no tranco, aprender no tranco. A língua, a melhor coisa é no tranco, pesado. É verdade. E eu aprendi, aprendi assim, o italiano. E quando ele voltou, você já tava craque. Sim. Quando ele voltou, eu já xingou em italiano, né? Não, porque você imagina, eu estava morando na casa da minha cunhada, ela saía pra trabalhar, eu ficava em casa o dia inteiro sozinha. O que você faz o dia inteiro sozinha? Ou você come, bebe, dorme. Aí o que eu fiz? Peguei a gramática. Eu levantava, tipo, tomava o café da manhã, sentava e começava a estudar. Legal. Eu estudava o dia inteiro. Nossa. Tanto é que o meu italiano é muito bom, porque o meu italiano eu não aprendi na rua, eu aprendi na gramática. Que legal. Então, assim, quando ele voltou, eu realmente já estava falando italiano. Tanto é que quando eu fui para a escola para estudar como é que chama aqui? Eu esqueci o curso. O curso de italiano para estrangeira aqui. Sim. Aí eu entrei na primeira classe. Não, você pode ir para a segunda. Eu cheguei na segunda, não, pode ir para a terceira. Tipo assim, em brevíssimo tempo, eu já estava no último nível, porque eu já tinha estudado sozinha. Que show. Então foi super válido. Até porque, tipo assim, beleza, aconteceu isso com ele, que ele ficar no Brasil, realmente, 40 dias. Em 40 dias, se tu se dedicar, tu aprende, cara. Estudo integral, porém, né? Estudo integral, Sim. todo dia, pesado. Sim. E foi assim que eu deslanchei com... E a cunhada ajudava em alguma coisa? Ajudava muito. Eu acredito que... Sim. É porque ela só falava italiano. Ela só falava italiano. E também minha sogra me ajudava muito, porque minha sogra, ela é muito expressiva. Então, quando ela falava, eu ficava observando assim a boca dela, e ela falava as palavras bem devagar, se expressava muito bem. Legal. E foi assim, super ajuda pra mim, pra aprender e tudo. Né? Televisão e rádio, ouvia em italiano. Claro. Que também ajuda. Sim. A primeira semana eu escutava a TV, eu não entendia nada. Não, a minha vontade era... Parecia russo falando, sabe? Eu não conseguia dividir as palavras, era difícil. E depois de um tempo tu começa a entender cada palavra e aí tu começa a formar a frase. Começa a ouvir ela. O que é? A gente é um bebê quando chega aqui, né? Aprende, não sabe onde é que tem um mercadinho, não sabe onde é que tem uma farmácia, não sabe onde é que tem um... Sim. Ô, Patrícia, tem algum episódio assim que você lembra curioso, assim, de quando você estava aprendendo a língua, alguma coisa que aconteceu... Nossa, acontecia muita coisa, né? Porque no início é bem complicado, né? Que você entende as palavras, entende errado, acha que é uma coisa é outra. Assim, agora, nesse momento, eu não tô aqui tentando lembrar, não me vem nada em mente. Só hora que eu lembrar, eu te falo. Você lembra. Tá bom. E aí, daí quando ele chegou... E aí, como é que foi o decorrer, quando ele chegou? O começo, assim. Então, quando ele chegou, o meu bilhete pra voltar já tava na hora de eu voltar. Tava quase... Eu já tava, né? Porque, tipo assim, acho que eu peguei o bilhete pra 60 dias, uma coisa assim. E eu ia ficar bem tranquila, passear. A gente tinha programado pra viajar então, e tudo, tu tinha vindo, né? Não pra ficar, pra fazer umas férias e voltar. Porque foi bem na época que eu tinha terminado a faculdade. Eu tava fazendo um estágio no Brasil e foi assim, foi muita coincidência, porque eu tava terminando o estágio. Aí, lá na empresa que eu tava fazendo o estágio, o chefe lá, ele queria me contratar. E eu tava nesse impasse, vou pra Itália ou fico aqui e agarro esse emprego? Eu fiquei assim. Aí depois, a um certo ponto, eu falei assim, não, eu vou pra Itália. Depois, quando eu voltar, eu procuro outro emprego. Então, tipo assim, terminei o estágio, não fui contratada, porque, né, não aceitei, né? E fui. E vim pra Itália. Então, assim, foi
a gente tinha pegado o bilhete, me parece, para 60 dias. Aí quando ele chegou, já tinha passado 40? Já tinha passado 40. Mais uma semana que ela tinha chegado, talvez. Sim, antes disso aí, faltava 10 dias. Faltando 10 dias. E aí, nós chegamos à conclusão. E aí, o que é que a gente vai fazer? Ou eu volto pro Brasil, e não sei, ou termina aqui, ou, sabe aquela coisa assim, o que a gente vai fazer? No final das contas, você acredita que a gente decidiu casar? Olha só, eu ia fazer essa pergunta indiscreta aí. Decidiu casar. Casaram aqui na Itália. Nessa loucura, né? Uma semana, 40 dias, nanana. A gente ficou namorando. Dias, né? E a sogra morreu daí. Na sogra 10. Minha Legal. sogra, sim, não é toda sogra que é, né, 10, mas a minha Tem é umas que muito são boa. tinhosas, tem umas aí. Não, minha Não sogra... precisa mentir, não, ela não tá assistindo, não. Não, mas a minha sogra, assim, verdade, ela sempre me apoiou em tudo que eu faço, até hoje. Quando eu brigo com meu marido, eu sempre tenho razão. Show, Ela me dá cara. razão, já viu isso? Lá em casa também, não sei porquê. Não, porque a gente sabe se juntar umas 2, 3 sogras aí, eles derrubam o governo, tá? Eita! Se botar 2, 3 sogras junto aí, eles acabam com a Rússia, entendeu? Meu Deus, é forte. E aí, pô, casaram pra fazer a documentação? Aí Pra poder sim, ficar, aí né? isso foi, né, que ele voltou março, já era março, abril, nem me lembro. E aí a gente decidiu casar e nos casamos em novembro. Aí, nesse meio tempo, a gente começou, né, a procurar casa e tudo. E entre esse período que ele voltou até o casamento, ele já viajou mais umas 30 vezes, assim. Ele viajava muito. Ele viajava Estados Unidos, México. Sempre nas fábricas da Magnete Marelli. Sim. Ele era o responsável, ele fazia todo o impianto, né? Colocava impianto em português, eu esqueci o nome. A planta da fábrica, né? A estrutura, né? Isso. Aí ele tinha essas máquinas muito grandes, então ele tinha que ir olhar tudo. Ele é químico industrial, então tinha que verificar se os produtos estavam adequados, olhar a segurança, etc. Então, todas as fábricas pelo mundo, China, todas as fábricas, ele tinha que ir para ver se estava tudo andando, né, do jeito que tinha que ser. Ele era orelha seca. Não. Mais ou menos. Por exemplo, orelha agora... seca, só nós que tava lá limpando o chão da fábrica lá. É mais ou menos por aí. Tô brincando. Agora, nesse momento, ele está na Malásia. Na Malásia, tu vê. Sim, Malásia ou Malésia? Malásia, acho que é Malásia. Malásia. Como é que ele é... Só um parênteses assim sobre o trabalho dele. Como é que ele vê isso? Ele vê isso como um problema, ficar viajando? Porque eu gostaria muito de viajar o mundo assim. Eu também. Não, eu acho que desde o início sempre foi assim. Então, para ele já virou Ele rotina. gosta? Anos já que ele trabalha nisso. Sim, agora ele não está mais na Magnete Marelli, né, que depois passou o nome Automotive Lighting. Agora ele não trabalha lá, já tem mais de um ano. Ele está numa outra empresa japonesa e inglesa, então, inclusive, Fazendo quando ele voltar da Malésia, coisa? vai para o Japão. Faz sempre a mesma coisa? Olha que engraçado, ele trabalhava na Automotive Lighting com essas máquinas e tal, usando os produtos, uma verniz. Agora ele trabalha para a fábrica da verniz. Então, assim, eles já se conheciam, sim. Legal. E aí a fábrica que fornecia para eles, lá na Automotive Lighting, contratou ele. Que legal. Então ele trabalha Esse agora... é um ramo que é difícil a pessoa saber trabalhar Exato. naquilo. Então, a hora que o cara está sabendo específico, muito massa. Muito legal. E aí agora ele tá assim, viaja. E o casamento Vocês deram conta em casar em 10 dias ali, casaram e ele... Foi uma loucura, vamos casar, não vamos, ó, vou embora, vai acabar, como é que... Sabe aquela coisa assim? Não deu nem pra dizer assim, não, deixa eu pensar. Eu sou muito decidida. Se eu quero um negócio, eu quero. Se eu não quero, não quero. Então, ficou 40 dias pensando, né? Esperando. Eu fiquei 40 dias, né? Tive tempo pra pensar e tudo. E aí a gente casou em novembro. E pronto. 22 anos, né? 22 anos casados já? Legal. Porque eu cheguei em 2001, né? Pensei que se você tivesse pego 20 anos de cadeia, tava livre já. Não é? Quase, é isso mesmo. Gente, é muito tempo, né? 22 anos. Se tivesse pegado 20 anos, já tava 2 livres. Não é? É muito tempo, muito tempo. Eu sou casado há uns 15, 16 já. Eu vou fazer 20. 16. 20 anos de amontoamento, Tava né? quase saindo já, Marcão. Eu ia pegar umas 4 anos. Eu já tava quase na liberdade. Né? E o primeiro trabalho que você fez aqui, qual foi? Então, o primeiro trabalho foi em 2002. E assim, gente, desde que eu cheguei, olha só, uma coisa bacana para quem tá ouvindo, para quem tá aqui na Itália ou quer vir para a Itália. Eu nunca fiquei parada. Desde que eu cheguei, contei a história da gramática. Já fui logo estudar, e estudar certo, pela gramática. Depois eu fui para a escola, fiz todo o percurso da escola para estrangeiros.
E logo depois eu me inscrevi no curso OS. Vocês conhecem o que é OS? Você sabe o que é essa profissão? Operador sociossanitário. Ah, entendi. Quem fez isso foi... Não foi a Larissa que tinha feito isso? Operador sociossanitário, trabalhou para Corte Grossa, talvez? Trabalha para as cruzes. Hospital, casa de repouso e tudo mais. E aí, quando eu cheguei, eu já tinha minha formação como assistente social, mas aqui não vale, né? Tinha que revalidar, uma burocracia danada. Inclusive, eu entrei com a papelada para fazer tudo isso. E aí... eu nem sabia o que era OS. A minha cunhada falou, olha, vai ter um curso e tal. Porque, na verdade, vou abrir um parênteses aqui para vocês. Na época, né, que eu cheguei, existiam 2 profissões, assim. Uma era o ADES, que era a pessoa que trabalha, tipo... Agora eu me confundo, não sei se o ADES era de casa de repouso ou se era de hospital. Era assim, é como se fosse auxiliar de enfermagem. Então, tinham dois tipos. O auxiliar de enfermagem que trabalha só em hospital e o auxiliar de enfermagem que trabalha só em casa de repouso. Quando eu fiz esse curso OS, foi exatamente a primeira turma que eles unificaram as 2 figuras. Então, quem fizesse aquele curso podia trabalhar tanto no hospital quanto na casa de repouso. Não tinha mais essa distinção. E aí, eles fizeram um concurso, igual vestibular. Eu fui lá no Palazzetto dello Sport, fiz a prova, fiz a prova escrita, depois tinha tipo uma entrevista e tal. E eu me lembro bem, éramos 1.200 candidatos. Caramba. E eram 120 vagas para fazer o curso. Caramba, 10 por 1. E eu passei. Passou? Que show. Passei. Foi o primeiro curso OS. Em 2 meses de Itália... 2 ou 3 meses de Itália. Não, já tinha mais, né? Já foi mais... Mas em língua italiana, né? Em língua italiana, tudo em língua italiana. Então, assim, quer dizer, eu cheguei, foi todo um percurso. Eu estudei italiano, fui para a escola de italiano, fiz um curso profissional, terminei o curso profissional, imediatamente já comecei a trabalhar. E eu fiquei nesse trabalho quase 9 anos. Uau. E meu primeiro salário, eu falei, vou tirar minha carteira de motorista, porque eu não tinha ainda no Brasil. Show. Massa. Então, assim, eu acho que quando você tem um objetivo, quando você tem umas metas, né? Metas, é muito importante. Porque eu conheço pessoas que estão aqui, tipo assim, o mesmo tempo que eu fiquei, por exemplo, e que não tem curso de italiano, não estuda, não fala direito, não faz uma profissão. E fica ali. Só reclama. Eu acho que assim, a pessoa que se dá da fare, como eu falo italiano, exato. Quando ela tem essa margem più, como eu falo italiano, ela chega nos objetivos, ela alcança o impossível. Mas o impossível é realmente isso, é tu fazer o dever de casa, fazer o feijão com arroz bem feito, vai ter o resultado. Acontecer. E fazer acontecer. Você só vai ter uma oportunidade se você buscar, no caso. Claro. Não adianta você pedir pra Deus, Deus muda minha vida, mas se você tá ali em casa sentado reclamando, legal. Em cima das balotas não dá, né? Não vai. E assim foi, gente, era muito, assim, eu falo isso com muito orgulho, porque eu ia trabalhar no Cotolengo, vocês já ouviram falar do Cotolengo? Não. Que é de passar, bem passar no pão? O Cotolengo eu ia falar. É um instituto muito famoso, tem uma história muito interessante. Me vê um paninho de Cotolengo com gorgonzola. Não, o Cotolengo é um santo, é aqui de Piemonte. Você vai pro inferno. Ele já foi considerado São Giuseppe Benedetto Cotolengo. Ele era do Piemonte, agora eu não me lembro da região, da cidade e tal. E ele acolhia pessoas que passavam necessidades, os pobres, né? Ele chama Piccola Casa della Divina Providenza. Então, ele acolhia os pobres, deficientes, os filhos que nasciam naquela época, 1800 e tal, com defeito físico, com alguma anomalia. Que eles eram, abandonados. E ele acolhia todas essas essas pessoas, entendeu? E aí ele criava essas casas com doações, as pessoas doavam dinheiro e tal, e ele foi construindo. É uma história bacana, depois vocês dão uma olhada. Desculpa a brincadeira ali do Cotolengo. Não, tranquilo. Cotolengo com gorgonzola. Paninho, mas Aqui a gente perde o amigo e não perde a piada. E aí eu trabalhei lá na casa de repouso, foi assim, uma experiência muito bacana. Eu trabalhava no reparto que os meus pacientes eram todos padres. Então eu atendi os padres da Cúria do Vaticano. Eram padres assim, não padre da paróquia, do bairro, mas eram padres mais chique, vamos dizer assim. Da região. Sim. Da hierarquia era um pouco maior. Exato. Então, assim, a gente tinha né, não sei se eu posso falar, o Dom Franco Peradotto, que era o Monsenhor do Duomo de Torino, era o meu paciente. Olha então, só. assim, eram padres de uma certa relevância. Tinha um padre
que era um padre sindicalista, que girou o mundo inteiro. Eu me lembro que ele me perguntou uma vez, de onde você é? Eu falei, sou de Contagem. Na verdade, é a região metropolitana de Belo Horizonte. Aí ele falou, conheço Contagem. Eu falei, conhece? Olha só. Aí ele falou, perto da Fiat, onde tem a fábrica da Fiat, que é a maior fábrica da Fiat, né? Aí eu, sim, lá em Betim. Eu falei Betim. Porque eu quis fazer a pronúncia do T em italiano. Aí eu falei, sim, na cidade de Betim. Aí ele, não é Betim, é Betim. Porque ele falava português? Ele falava português. Então, assim, eu tenho, assim, umas lembranças muito, muito bacanas desse período. Aí depois eu fui promovida. Não, na verdade, eu comecei trabalhando com as pacientes freiras. Eram todas freiras. Aí eu brincava com elas assim. Suor, fulana de tal, que vestido que a gente vai colocar hoje? Eram todos iguais. Tudo bem, o branco. Né? Aquele vestido lá com o véuzinho. Aí eu brincava com elas. Qual vestido que a senhora quer colocar hoje? Esse ou esse? Aí ela ria. Elas, assim, era muito engraçado. E aí depois eu brinco que eu fui promovida. Eu saí das freiras e fui trabalhar com os padres. Então, assim, brincadeira, né? Mas foi uma experiência muito, muito bacana. Mas esses padres e freiras eram já de uma certa idade. Sim. Tipo a casa de repouso, então. Tipo uma casa de repouso, né? Sim. Já estavam aposentados, tipo... Sim, eles, né, chegavam a certa idade, ficavam doentes, né? Quando estavam doentes, eles iam pra lá por causa da doença, não por causa da idade. Então, assim, eles iam lá pra se tratar mesmo da doença. Sim. A casa de repouso é pra fazer... assistência para pessoa que está com algum tipo de necessidade. E essa casa era só para padres ou para outras pessoas? Não, era só esse reparto. Eram 3 andares, em cada andar eram 3 repartos. Então, assim, era tipo meio dividido. Um só de freira, o outro só de padre, o outro pessoas normais. Civis, vamos dizer assim. Civis, sim. Meros mortais. Não religiosos. Exatamente. Então, assim, foi uma experiência quase 9 anos. Eu acredito que a experiência... E também essa parte de humanização, né? Sim. De empatia, de se botar no lugar dos outros, né? Ter aquele olhar mais... Forte. Ter aquele olhar com compaixão. Compaixão, exatamente. Porque a pessoa tem que ter isso, eu acho, dentro dela para trabalhar com isso, né? Não é igual pegar um pedreiro igual o Marcos, botar lá, cuidar da veinha, vai quebrar a veinha. Mexe aqui o bracinho, crack! Não, foi assim, foi bem bacana. Logicamente, óbvio, eu tive também meus perrengues, não pensem que foi tudo perfeito, tinha também os meus perrengues. Conta aí algum deles, então. Não vou contar perrengue, não. Os meus perrengues, na verdade, eram mais com as colegas do que com os pacientes. Tá. Dá pra imaginar, né? Entendi. Entende? Assim, do tipo, você é estrangeira, tá aqui pegando lugar de outra pessoa que tem, né, italiano, que precisa trabalhar. Não, é legal você colocar isso, porque às vezes a gente conversa entre a gente e também com outros convidados, esse assunto, no caso, né? Sim. Que muitas vezes os italianos podem ter essa ideia, que o estrangeiro tá aqui tirando a vaga deles, entendeu? Sim. E acontecia isso. Acontecia. Então, assim, por isso que eu falo, o perrengue não era tanto com os pacientes. Os pacientes eram os queridos, eram, sabe? Mas o problema era, por exemplo, então tá, vamos contar um perrengue aqui. Quando o meu marido viajava muito, e como ele era do grupo Fiat, ele sabe que quem trabalha no grupo Fiat tem aquela divolazione, que pode pegar um carro novo e tal. Legal. Então, assim, eu sempre fui muito vaidosa. Sempre gostei de andar armadinha, bonitinha, e de carro novo. Melhor ainda, né? Cada ano eu tinha um carrão. E só carrão. O último que eu tive foi uma Giulietta. Puxa. Legal. Eu tinha carros da Lancia, da Alfa Romeo. Eu tinha o meu, que era uma ideia, normalzinho. E o meu marido mudava todo ano. A gente já teve um Bravo, na época que lançou o Bravo, Delta. Tivemos 2 Delta, um de cores diferentes. O Delta é da Alfa, né? Da Delta? Alfa Romeo, é Alfa ou Lancia? É Alfa Romeo. Acho que é. Eu não lembro mais. E o último foi a Giulietta, que foi o meu carro preferido. Esportivo, branquinho, com teto solar, com aquelas rodas todas. Então, assim, eu era bem... É linda. E a bichinha é forte. E as colegas se morde com o cotovelo. O que acontecia? Como é que pode uma estrangeira com carro novo? Essas brasileiras chegam aqui e arruma logo o marido rico. Aí eu falei, só pra fazer raiva. Aí eu falava assim, engraçado, quando eu casei com ele tinha 36 anos, ele ficou 36 anos aqui, porque você pegou? Você deu bobeira. Tipo
sabe? Cara, ele ficou aqui 36 anos. Eu cheguei aqui tem um ano. Eu acho muito interessante você assim, quando você bate em contato com o preconceito, com o julgamento, você ter esse tipo de reação. Porque muitas pessoas pegam pra si, ficam interiorizam, remoendo, ficam mal, baixa autoestima. Cara, você dá uma resposta dessa. E é a mesma coisa que você dar um soco no muro e voltar, entendeu? Você se posiciona como uma pessoa impenetrável, entendeu? Não, eu falei, gente, para. É show de bola. Não tô roubando vaga de ninguém. Fica de exemplo aí pra todo mundo que passar por algum episódio de preconceito, de qualquer coisa, ter esse mesmo tipo de reação. Assim. Seja inabalável. Uma coisa que eu sempre digo, assim, quando a pessoa pega que você não é italiano, né? Porque às vezes, sabe, alguma palavrinha e tal, ele olha e você fala... Sempre pega. E daí tem aquele cara, assim, que ele quer te diminuir. Na pergunta, ele já quer te diminuir. Ele olha pra você e faz assim, mas tu não é italiano, né? Quando ele olha assim, dizendo que tu não é italiano, né? É como se ele estivesse olhando de cima, dizendo pra você assim, me diga de qual país que você não é da Itália, que todos os outros são pior. Aí eu olho pra ele e falo assim, anche. Quer dizer, também sou italiano. Sim. Aí, da mesma hora, eu já passei pra cima dele. Porque, quer dizer, eu tenho mais uma nacionalidade. Eu também sou italiano. Aí ele fala, como também? Aí ele fica curioso. Aí eu falo, eu sou italiano e também sou brasileiro. Eu tenho 2 passaportes. Quando eu falo assim, acabou a conversa. Eu também tenho. Essa semana passada eu respondi para um cara. O cara, assim, tipo, teve um evento da escola da minha filha e o cara falou bem assim pra mim. Falou, você não é italiano, né? Aí, da onde que você é? Aí eu falei, eu sou brasileiro. Mas você também não é italiano, né? Aí ele, não, eu sou italiano. Eu falei, foi alguma coisa parecida. Eu também falei pra ele a mesma coisa. Eu falei, você também não é italiano, né? Ele, não, eu sou italiano. Porque daí ele meio que, tipo, se ofendeu, sabe? Eu falei, ué, meu amigo, você veio pra mim e faz uma pergunta dessa, eu não posso fazer pra você? Como assim? É verdade. E já aconteceu comigo também outras vezes. Já aconteceu também esses casos aí, né? Não sei o quê, mas tu não é italiano, né? Não, eu sou brasileiro, mas eu também sou italiano. E eu tenho 2 passaportes. Mas é coisa boa. Aí, tipo assim, nós já tínhamos um pouco mais de cine. Eu falei assim, quantos passaportes tu tens? Eu não tenho passaporte. Ele era um italiano que não tinha passaporte. Pior e aí, sabe, aí eu peguei e joguei 2 na cara dele. Assim, pega. Truco. Não é uma... Truquinho. 6. Mentiroso. Deu uma agora a gente falando isso, parece que é uma disputa em quem tem mais nacionalidade e passaporte. Não, né? só que assim, é uma luta entre você manter a tua autoestima. É isso que eu quero. É esse ponto que eu quero frisar aqui pra quem tá assistindo. Outra coisa, eu até fiz um Reels um tempo atrás aí, que é o seguinte, não se faça de coitadinho. Quanto mais coitadinho se fizer, mais eles vão pisar em cima. E quando tu se impõe no nível deles, não precisa estar em cima, mas no nível deles, pronto, ali eles vão te respeitar e vão te considerar como, digamos... Só para concluir, respeito, né? concluir o discurso e depois a gente passa para a Patrícia de novo, isso não vale só para a Itália, tá? Isso vale para qualquer país que você estiver imigrando. Né? A gente segue com a nossa página várias páginas americanas, brasileiros que estão na América. É a mesma coisa. O americano, se ele se impor, você se impõe também, aí o negócio melhora. Don't touch me, don't touch me, don't touch me, don't touch me, son of a bitch. Tá ligado? Motherfucker, né? Eita! É cada meme que a gente vê que tá louco. Ai, meu Deus. Os americanos brasileiros brigando são os melhores. Vamos voltar pra Patrícia então, falar de coisa interessante? E aí a Patrícia trabalhou ali por 9 anos. Quase 9 anos. Quantas experiências, né? E aí o preconceito automaticamente acontecia nesse sentido aí. E deixa eu te falar uma coisa. Deixa. A alegria do brasileiro. Show. A alegria. A energia. Você imagina, eu trabalhava no reparto com 15 pessoas doentes. E eu chegava e, tipo, sei lá, o domingo que tinha aquela pausa ali, aí eu botava lá a televisão ou um rádio e eu pegava as minhas velhinhas mais fofinhas, as que podiam dançar, eu pegava elas e vamos dançar aqui comigo e não sei o quê. A que tava na cadeira de roda, eu pegava e ficava girando com ela pra brincar, sabe, assim, uma coisa espontânea. Não era nada programado, era espontâneo. E elas me adoravam. Elas me adoravam. Porque eu sou assim. Eu sou espontânea. Legal. E eu gosto de estar bem, de estar num ambiente gostoso. Isso incomodava, gente. Bate o ciúme, né? Porque todas elas gostavam muito de mim. Então, isso chegava a incomodar. E outra coisa, quando você está num grupo de trabalho que você quer fazer um pouco mais do que a sua obrigação, incomoda. Então, assim, eu tinha tanto carinho por elas que pra mim não custava. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela era
gordinha, e ela não conseguia lavar os pés sozinha. Então, no verão, ela suava muito. E aí, ela falava, Patrícia, será que você pode colocar uma bacia aqui para me ajudar a lavar os pés? Eu, claro. Aí, eu terminava o meu trabalho, ia lá, pegava a bacia e lavava o pé dela. O que aconteceu? Criei uma coisa... Como que eu posso falar? Um antecedente meio para brigar com as outras, no caso. Tipo assim, você não pode mais fazer aquilo, algo nesse sentido. Sim, porque elas falaram assim, senão você vai acostumar a paciente, você vai acostumar, ela vai querer que todo mundo faça. As outras vão ver, vão querer que a gente faça também, e isso não tá no programa. Porque, tipo, lavar o pé é só dia tal. Olha só. E era verão, gente, 40 graus. Aqui em agosto, vocês sabem como que é agosto. Aquele calor, a pessoa já era obesa, não conseguia fazer sozinha. Porque se ela conseguisse, com certeza não ia pedir. Aí tá, de novo, mais uma vez, a empatia e a compaixão de se colocar no lugar do outro, entendeu? Não pra mim não custava nada fazer aquilo. Tudo que tiver dentro do script são regras, e toda regra tem exceção, entendeu? E quando tu se coloca no lugar do outro, tem empatia pela dor do outro, acontece isso, entendeu? Tu vai ver o problema, vai ver a dor da pessoa, tu vai tentar resolver. Mas a pessoa que não tem empatia, ela se queixa daí. Você tá criando um negócio que uma hora vai ter que tocar a mim fazer isso. Exatamente. Porque o pensamento da pessoa é esse, assim, ó, o trabalho feito a mais vai ser premiado com mais trabalho. A pessoa tem essa concepção errada na cabeça dela. Se eu fizer um trabalho um pouco melhor do que eu tô fazendo, o meu chefe vai fazer o quê? Vai me premiar com mais trabalho. Só que não é por aí, meu amigo. Não é por aí. Tipo, é uma questão assim meio que de você tá disposto a dar mais do que você... Você tá disposto a ganhar mais? Quer ganhar mais? O que você tá disposto a fazer mais? Aí que tá o ponto, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu estava incomodando muita gente, no final das contas. Minha alegria, pelo fato de eu... Porque assim, elas pensam assim, o estrangeiro que está aqui trabalhando tem que ser o pobrinho, o miserável. O ferrado. E Patrícia, se você trocou de carro de novo, daí mesmo doeu, né? gente, vocês imaginam, eu chegando com meus óculos escuros, toda ali. Toda Gucci. Na minha Julieta. A minha Julieta, eu amava a minha Julieta. Doía demais. Doía. E eu chegava bem devagarinho. Eu sou bem snob também, tá? Aí a gente snobava. Tu é bem nojentinha também, que eu já tô curtindo. Aí eu chegava assim, sabe? Não podia correr lá dentro, porque o instituto é muito grande. Então, assim, assustar um velhinho daquele lá, tá louco? Não. Aí, tipo, da portaria até eu chegar no lugar onde eu trabalhava, tinha um pedaço. Então, assim, eu ia devagarinho, aí eu via as colegas andando assim. Tá vendo? Nossa, elas ficam loucas, cara. Nossa, a minha Julieta era belíssima. E a gente sabe que a gente que vive aqui na Itália, a gente sabe que nós, brasileiros, eu não falo nem de outras nacionalidades, a gente vive muito melhor do que muito italiano. Com certeza. Sim. 20, entendeu? Sim. Porque também tem italiano aí que é jogado nas cordas, não sabe, não faz por merecer. Jogado nas cordas. É o cara que fica coçando a bolota o dia inteiro, entendeu? E não corre atrás dos objetivos. Reclamando, mas aí ele tem 7 euros todo dia pra tomar 2 biancos no bar. Para reclamar do governo. São 300 euros no mês, né? Mas olha só, as mesmas que me viam chegando com a Julieta, elas também me viram no meu primeiro mês de trabalho, que eu me inscrevi na escola Guida, né? E eu ia de ônibus. Eu chegava, tipo, 20 minutos antes do meu horário, porque se eu pegasse o ônibus depois, eu chegaria atrasada. Então, tipo, eu chegava sempre antes e sentava onde a gente batia o cartão, eu sentava com o meu livro da autoescola. Eu ficava aqueles 20 minutos estudando ali. E todo mundo chegava e me via lá sentada no frio lá. E eu mas aí tava bom, sabe por quê? Porque você era coitadinha. Porque eu era coitadinha. Isso aí. Aí, tirei minha carteira primeira, passei na teoria de primeira, e na época era oral, não era de um computadorzinho não, hein? A gente sentava 5 pessoas assim, e o examinador ali perguntava. Passei de primeira, fiz o prático, passei de primeira, e já peguei minha carteira e falei com meu marido, agora eu quero um carro. Agora tu vai ter que trabalhar o dobro. Agora eu quero um carro. Ô, Patrícia, aí, 9 anos, aí depois que tu saiu dali, qual é o outro serviço que tu fez? Então, olha que engraçado, eu saí do cotolengo das freiras dos padres e comecei, porque a minha vida era muito assim, trabalho, casa, trabalho. Tipo, eu só ia na casa da minha sogra, eu não tinha muita vida social, na verdade. Amizade com brasileiro? Amizade pouquíssimas eu tinha, tipo, contava nos dedos. Porque assim. Eu acredito que, há 20 e poucos anos atrás, tinha muito brasileiro? Tinha, mas como eu não saía muito, então eu não tinha muito contato com as pessoas. O contato era mais com o italiano mesmo. Era mais com a família, né? Porque eu não tinha, a gente não...
Assim, eu não saía pra, sabe, balada, não saía muito. E então eu era muito limitada. Só que eu sou uma pessoa muito socievole. Eu gosto. Social, né? Social. Então aquilo chegou uma certa hora que começou a me incomodar. Eu comecei a sentir falta de ter essa vida um pouco mais. E aí, quando eu decidi que eu já não estava mais aguentando tudo isso que eu falei com vocês, né? Eu pedi conta e saí. No que eu saí, eu falei, bom, agora eu quero conhecer pessoas. E aí eu comecei, por exemplo, a ir para palestra, para academia. Na academia conheci uma brasileira, Cristiane, adoro, louquinha. E aí a gente se conheceu e começamos a conversar e tal. E ela, então vem jantar aqui em casa que eu vou te apresentar outra, eu vou te apresentar outra, Gente, em pouquíssimo tempo eu já estava conhecendo a brasileirada toda. E aí a gente tinha, assim, era tipo a quinta-feira da mulherada. A gente saía toda quinta-feira, ia tomar uma e tal. Quinta-feira bandida. Mais ou menos por isso, mais ou menos por aí. Eu falo porque lá na minha região lá tem os bailão lá, que é a quinta-feira bandida. Assim, era mais ou menos isso. Mulher então, não assim, paga, né? E aí a gente reunia essa mulherada e cada dia a gente ia jantar num restaurante diferente, ia fazer alguma coisa diferente. E depois a gente encontrou um bar lá, que tava, a gente frequentava lá e tal, para tomar uma cervejinha. E o cara do bar começou a observar que eu levava um monte de gente. Era influencer. Era Social influencer. Vou botar aqui o arroba do bar aqui, ó, pode chegar aqui. Sabe, dá aquela moral, né? É verdade. Então, tipo assim, um dia eu saía com 3. Na outra semana eu já levava 5. Na outra eu já tinha 8. E aí o cara começou a observar. E aí, Patrícia, tudo bem? Não sei o quê. Aí um dia ele me chamou e falou assim, vem cá, você quer trabalhar aqui pra gente? Eu, como assim? Aí ele, toda vez você traz um monte de gente, vem aqui trabalhar como PR. Promoter. Então você traz as pessoas. Esse cara é velho também, esse cara é esperto também, né? Aí falou, você traz as pessoas, a gente te dá tipo um percentual em cima comissão. sim. Tipo assim, vem pro bar, beber, comer e ganhar dinheiro. Exatamente. Pouco bom. E eu gostei do negócio. Eu falei, gente, eu saí da freia, eu tô no bar, né? Nossa. Você saiu de um lado e foi pro outro, né? O oposto. É 880, né? Exatamente. E olha o que aconteceu. Eu saí dessa, né? Comecei a trabalhar com esse cara, né? Colaborava. É uma colaboração. Sim. E aí, lá era tipo o aperitivo. Então, a gente ia pro esquenta. Aí, depois, o pessoal começou a ver que eu tava levando muita gente. Aí, eles falaram, não, vem cá, trabalhar. Depois do esquenta, vão pra balada. E aí, você já traz o pessoal pra balada. E aí, eu comecei a trabalhar na discoteca. Olha só. Capaz, foi pro outro oposto mesmo, né? Oposto. Mas assim, eu me divertia tranquilidade muito. Dos velhinhos pro barulhão dos jovens. Eu ia perguntar, não tinha um padre daqui lá, meio fugido lá na balada? Não. Tô zoando. E aí eu comecei a trabalhar assim. Dom Hermano, você por aqui. E aí foi, assim, comecei a sair, essa minha amiga que me acompanhou aqui, ela me ajudava, chamava o pessoal e a gente começou a fazer festas, assim, tipo, aperitivo e logo depois... Isso, organizava, levava a galera. Sim. Legal. E aí, mas assim, não durou muito não, porque, nossa, era bem cansativo. Puxado, assim, né? puxado. Porque durante o dia você fazia outros trabalhos? Não, eu fazia isso só uma vez por semana. Uma vez por semana. Mas durante a semana eu tinha que estar divulgando, sabe? Facebook, na época era Facebook e tal, tinha que ficar divulgando e tal. Na época era Orkut, né? Não era Orkut, não, era Facebook. Então. Era Facebook. Eu fiz o meu Facebook na época, era 2008, eu sou um dos mais antigos ali lá não, da mas minha cidade. Eu saí do Cotolengo, acho que foi 2012. Então isso deve ter sido 2013, por aí, entendeu? Tranquilo. Eu sei que eu fiquei nesse meio aí de balada, aperitivo, não sei o quê. Eu fiquei tipo um ano, assim, não mais do que isso. Uma vez por semana e tal. Mas começou a ficar pesado, sabe? Porque, além disso... ir pra balada, produção, cabelo, unha, não sei o quê. E o negócio começou a ficar caro também, porque, né? Porque a gente tem que estar muito bem apresentado, né? Não pode... Teu marido não tinha ciúmes? Tipo, minha mulher início, saiu dos velhinhos lá, não tinha ciúme. Agora vai com os jovens, tem ciúme, né? No início, sim. No início ele ficou um pouco ciumento e tal, mas aí eu falei, vem também, vem, pra você ver como é que é. E o legal, sabe o que era? Eu chegava lá no bar, já conhecia os baristas, os caras lá e tudo. Aí, tipo, eu tomava um drink lá, uma caipirinha, sei lá, que eu tinha, eles me davam, né? Aí depois, eu ia lá no cara e falava assim, completa aí pra mim com água.
E aí eu ficava, ele botava lá o hortelã, o gelinho, canudinho, não sei o que, e era água. E todo mundo achava que eu bebia a noite inteira. E aí, já bebeu? Cadê o seu drink? Vai lá pegar. E todo mundo achando que eu tava bebendo. E gente, você estava impulsionando a bebida dos caras. Porque se eu bebesse, você imagina? Rapaz. Se eu bebesse, o que eu ia, né? Porque normalmente no final da serata... Vai lá, pega mais um lá. Ia ficar complicado. Porque no final da serata que a gente fazia a conta, né? Quantas botelhas que você vendeu, quantos champanhe, quantos vodka, quanto não sei o quê. Porque a gente, né, os caras, as pessoas que ficavam na mesa e tal, pegavam a botilha. A então, botilha é carinha, né? É cara. Então, tipo, na época eu acho que eu ganhava 20 € cada botilha, 30 € de champanhe. Era uma coisa, era bem bacana. Aí, se eu ficasse bebendo, como é que eu ia contar? Nem sei. Os caras iam te dar 10 e ia te mandar embora. Nem sei quanto que foi. Mas assim, eu acho que toda experiência é válida. Eu aprendi muito ali também. Certeza. Me diverti muito, conheci muita gente. Com certeza. E foi assim, foi bem bacana essa fase. Show de bola. A gente vai conversar com a Patrícia depois da nossa pausa. Vamos lá, valeu. Fez uma pausa diferente? Hoje saiu uma pausa meio estranha, né? Não, ficou bom. É que eu não queria fazer a pausa, entendeu? Não. Então tá, vamos para a nossa pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Aquela pausa ali ficou boa, aquela vale. Estamos de volta depois da nossa pausa marota. Já batemos um papo, já tomamos Demos umas risadas. Damos umas risadas, né? E manda teu recado, nosso amigo Éder. Não, vou falar pra você que tá seguindo nós aqui, que gostou desse episódio, tem algum comentário sobre a nossa primeira parte, coloca aqui nos comentários a tua opinião, fala pra gente se você gostou da história da Patrícia, se você tem alguma opinião e dica pra nós melhorarmos a cada vez mais aí a nossa forma de apresentar podcast, falar com vocês e tudo mais. Deixa também o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar com a família, manda lá no YouTube, lá no Instagram, lá no WhatsApp, para os teus familiares esse episódio, valeu? Show! Beleza, então eu vou com os nossos patrocinadores, que temos a Larissa Inhoato, que ela é uma assessora a partir do momento que você tiver o passaporte vermelho e estiver morando na Itália, ou pegou o avião, chegou aqui, precisa concluir a tua prática de cidadania e tudo, e precisa de um assessor, uma pessoa que te ajude a resolver a papelada. A Larissa, ela trabalha em 3 âmbitos: imigração, casa e trabalho, viagem e turismo. Ela te ajuda a resolver as papeladas burocráticas, desde permesso de soggiorno, residência, cittadinanza per matrimônio, se você quiser fazer porque o teu marido ou esposa é italiano, intérprete e muito mais. A assessora que te ajuda a aproveitar a Itália, o que ela tem... Eu vou ter que mudar essa cópia aqui, porque tá me atrapalhando toda vez, né? A assessora que te ajuda a aproveitar o que a Itália tem de melhor e evitar as dores de cabeça inúteis. Precisou de ajuda, chama a Larissa. Que a Larissa resolve. Que a Larissa resolve. E além disso, se você tem uma casa para alugar, como o Marcos, que eu sei que o Marcos tem uma casa para alugar... Uma só? Não, tem umas 5. Mentira, tem uma casa. Tem uma casa para alugar e lá em Santa Catarina dá para alugar por Airbnb. Também. E Booking.com, chamando a nossa Débora Tomasi, que ela é a gestora de propriedades, fazendo a gestão de apartamentos por plataformas, aqui na Itália ou também no Brasil. Em qualquer lugar do mundo. Falando língua portuguesa. Então entre em contato com Débora Tomasi. Então deixa eu só tirar uma dúvida. Se o cara tiver aqui, tiver uma casa no Brasil, ele pode entrar em contato com ela, fazer todo o trâmite para Airbnb e tudo mais, fazer toda aquela aluguel. Ela se vira com tudo e ela te dá o aluguel. Ela te dá a tua parte, tira uma lasquinha pra ela. Não, ela não te dá a tua parte. Todo o dinheiro vai entrar na tua conta dentro da plataforma do Airbnb ou no Booking. Final do mês é feita uma contagem, ela pega a porcentagem dela e transfere pra conta dela. Ela realmente automaticamente faz uma fatura, faz uma nota do que ela fez e aí você transfere o dinheiro. Com segurança, né? Alugando com segurança e organização. Sim, com certeza. Débora Tomasi, chama ela lá, show de bola. Valeu, cara. Beleza, então, Patrícia, vamos voltar para o nosso bate-papo aí. Bora. Agora vamos falar sobre Organizer. Gosto. Nosso amigo aqui achou que era o quê? Cara, quando ele falou assim, personal organizer, eu falei, eu tô precisando. Ele falou, como tá precisando? Eu falei, eu tô precisando porque o meu computador tá uma bagunça, cara. Eu preciso organizar minhas coisas, minha vida, calendário, essas coisas. Eu tenho muita coisa. Ele falou, velho, tá viajando, velho, não é isso. Aí eu falei assim, nossa, deve estar com o armário das cuecas tudo revirado. Né? Mas olha, existe, né, assistente virtual que pode fazer isso aí. E Sim. tem algumas personal organizers que já estão trabalhando com organização digital. Então, não é o meu caso, mas eu acertei quase, então. Sim. Não é no caso exatamente. Pode ser também, né? Mas não é o meu caso. O que é o teu caso, então, personal organizer? O que tu ajuda na vida dessa pessoa? E como é que começou? Como é que veio essa, vou fazer isso aqui? Pois é. O que aconteceu? Depois, em 2014, mudei para a Alemanha.
Meu marido foi por motivo de trabalho, né? A gente mudou para a Alemanha em 2014. Chegando na Alemanha, gente, começa tudo de novo. Lembra? Cheguei na Itália, fui estudar. É mais ou menos por aí. Então, Deutsch. Cheguei na Alemanha, o que aconteceu? Tive que voltar para a escola para aprender o mínimo ali, indispensável, né? Para eu poder viver na Alemanha. E aí eu cheguei no B2, sabe aquela classificação para a língua, né? O B2 é bom, hein? É. Tu falou que não falava muito, B2 é bom? Ah, surpresa. E aí eu fui para a escola. Eu tive uma decepção, porque eu fui fazer o teste do B2 e eu fui reprovada por causa de 2 pontos. E isso, eu fiquei assim, traumatizada, eu fiquei arrasada. E aí eu parei, falei, não, vou dar um tempo e tal. E nesse meio tempo aí, que eu parei de estudar, uma amiga minha, muito querida, ela tem uma filha que ela tem algum tipo de limitação física. E na escola eles pediram uma acompanhante. E aí procuraram, assim, com prescrição médica, que ela precisava de uma pessoa. Ela é brasileira, pra essa criança? Sim, lá da terra de vocês, lá do sul. Lá do sul. E aí ela precisava de ter com uma prescrição médica. O médico falou, na escola ela tem que ter uma pessoa perto, porque ela tinha um problema na musculatura que facilmente ela perdia o equilíbrio. Ela não conseguia correr como as crianças, etc, etc. Uma menina inteligentíssima, maravilhosa. E aí a escola procurou, não achava uma pessoa para ficar ali. A diretora da escola falou para minha amiga, se você achar uma pessoa que você confia, traz aqui que eu assino a carteira. Olha. O emprego chegou na minha porta. Eu não fui procurar um emprego, meu emprego chegou na minha porta. E aí eu comecei na Alemanha com o meu raso alemão e comecei a trabalhar. Como é que seria daí? O governo paga esse salário para a mãe ou é a própria família que paga o acompanhante, no caso? A escola que paga. A escola que paga. Eu fui contratada pela escola para ficar com essa menina. Uau. Eu era funcionária da escola. Olha só, cara. Porque sabe que a Itália já é bom de se viver, né? A Alemanha, ela tem um degrauzinho a mais ainda no acompanhamento. Nesse tipo de... Sim. E aí, o que aconteceu? Minha amiga falou, Patrícia, pelo amor de Deus, vamos lá, me ajuda, porque a gente não tá achando ninguém para fazer. Eu falei, opa, vambora. Não passa, nenhuma oportunidade não passa despercebida na minha frente. Agarrei aquilo, falei, gente, vou aprender alemão. Onde? Na escola. Imagina. E eu tinha que ficar na classe da primeira série, o beabá. Foi maravilhoso. E assim, a menina fazia tudo normal, eu só tinha que estar perto. Se por acaso acontecer alguma coisa, eu tinha que estar perto para socorrer e tal. Era só isso. Eu brincava, gente, o dia inteiro. Foi muito legal, brincava com as crianças. Que moleza, né? Literalmente foi pra escola na infância, participou das aulas. Eu tinha que participar na educação física. A minha função era nas atividades físicas, na pausa, no recreio, que ela ia brincar, eu tinha que estar perto. Olha só. E ela levava de boa com você, sim? Ou ela via você como um amor, um amorzinho de pessoa. E falava português, né? Sim, fala. E aí eu comecei a trabalhar aí. Pronto. Chegou um momento na minha vida, eu comecei em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses de trabalho, eu tive um acidente doméstico. Caí, quebrei o meu mindinho aqui no pé. Aí, pronto. 6 ou 8 semanas para recuperar e tal. Fiquei de licença médica e fui me recuperar. Só que o meu osso não colava, gente, não calcificava. Meu Deus. Foi um caso, assim, anômalo. Os médicos falaram, nunca vi um negócio desse. Eu fiz a radiografia no primeiro dia e tava lá, fratura. Daí 6 semanas exatamente igual o primeiro dia. Ele não estava calcificando. Conclusão, perdi meu emprego, porque eles esperaram, né, até determinado tempo, e depois falaram, a menina precisa de uma pessoa, então a gente vai ter que colocar outra no seu lugar. Tu não conseguia caminhar de jeito nenhum. Eu não podia, né? Porque com a fratura, se você ficar caminhando... É pior daí. Né, trabalhando, e eu tinha que socorrer uma menina com o pé machucado, fica complicado. É complicado. E aí, perdi meu trabalho. Fiquei arrasada. Você caiu mesmo ou você deu uma topada no canto da mesa? Deixa eu te contar a palhaçada. Eu imaginei a topada, tá? Não foi topada não, gente. Lá na Alemanha, todos os cômodos da casa tem que ter um alarme anti-incêndio. O alarme do meu quarto disparou 4 horas da madrugada. Disparou. Você imagina, você no pleno sono, 4 horas da madrugada, e começa aquela sirene, igual sirene de ambulância, dentro do seu quarto. Você imagina o susto. Deus. Mas foi falso alarme. Graças a Deus não tinha incêndio na minha casa. Foi um falso alarme. Alarme falso. E aí, o teto lá na Alemanha é mais baixo do que aqui na Itália. As casas aqui são bem mais altas. Aí,
esse aparelho, para ele parar de fazer o barulho ali, você tem que dar um soco nele. Você deu um chute. Não, eu dei um pulo. Eu dei um pulo pra dar um soco. Eu falei assim, essa casa é baixinha, eu dou conta. Eu dei um pulo, pá, e caí. E eu senti queimando, assim. Ah, nem nada não, subi de novo e... Olha só. Eu já tinha fraturado e não percebi. Ai, eu só senti uma queimação. E ainda eu subi de novo e bati de novo e caí de novo na mesma fratura. Tanto é que foi uma fratura e dois trincados. Enfim. E aí eu perdi meu emprego. Fiquei 9 meses. Que loucura. Com o pé quebrado. 9 meses. Só por pular, Uma você gravidez. acabou quebrando. Ah, Você vê que é, sim. né? E assim, Estranho. foi uma coisa que... A minha história com a organização começou ali. Porque nesse período eu perdi meu trabalho e eu fiquei todo esse tempo em casa. E aí, como eu falei com vocês, eu sou muito sociável, eu gosto de sair, eu sou muito dinâmica, muito espontânea. E se você falar comigo, você tem que ficar 3 meses dentro de casa, eu morro. Isso pra mim é um castigo. E agora você imagina 9 meses. Então aquilo pra mim foi uma fase muito, muito pesada, muito difícil. E aí eu comecei, primeiro, comprava online. Eu ficava em casa com o pé machucado, telefone, comprando o tempo todo. Comprava, todo dia chegava caixa lá em casa, todo dia. E comia, bebia, dormia e comprava. Minha vida era essa. Só que depois de um certo tempo, isso começou a ficar pesado. E o marido começou a reclamar. Todo dia tem caixa. Como é que é esse negócio? Todo dia caixa chegando aqui. E, como eu disse, eu sempre gostei de ter a minha independência. Eu gosto de ter, assim, eu trabalho, eu falo assim, não é pra me... Mas assim, eu não trabalho por necessidade. Se eu quisesse, eu podia ficar em casa tranquila. Porque o meu padrão de vida não ia mudar em absolutamente nada. Você já pensou de nóia, né? Que coisa Mas ruim. eu não consigo me ver à toa dentro de casa. Sim, é. Isso pra mim é necessidade nesse sentido, entende? Sim. Então, aquilo foi me fazendo muito mal. E nesse período que eu fiquei parada, eu comecei a pensar, ou eu vou ficar parada e vou entrar numa depressão, tipo, descer lá no fundo do poço e me deixar, sabe? Me deixar levar, ou eu vou ter que dar uma levantada aqui, porque senão alguma coisa vai ter que acontecer. E foi nesse momento que eu lembrei, falei, o que eu posso fazer? Aí eu falei, gente, eu gosto muito de organização e tal. E aí eu lembrei que eu tinha visto uma propaganda na internet, eu tinha visto uma propaganda de uma escola aqui na Itália, em Milão. E aí eu falei, acho que tá na hora de eu procurar isso aqui. E quando eu tava aqui ainda, eu ia pra casa da minha sogra, eu organizava as coisas pra ela, ela falava, por que você não vai trabalhar com isso? Porque você gosta de fazer isso, você faz tão bem. Você tem um feeling pra isso. Sim. E ela falava, tem uma profissão que faz isso, você já ouviu falar? E aí eu comecei a pesquisar. Quando nessa fase aí do pé quebrado, que foi bem difícil pra mim, eu comecei a pesquisar e tal. E, né, lembrei dessa coisa dessa escola e fui falar com meu marido. Aí mostrei pra ele, olha, tem essa profissão aqui, o curso na época era 2.500 euros. Ele olhou pra você e falou, vai. Não? Você é louca? Você quer gastar 2.500 euros pra aprender a organizar guarda-roupa? Quem é que vai te contratar? Você acha que alguém vai contratar uma pessoa pra organizar guarda-roupa? Você tá louca, não vou nem falar nada, você não vai tirar esse dinheiro pra fazer esse curso. Gente, foi assim, aquele choque, né? Aquele balde de água fria na cabeça da gente. Só que a pessoa, ela... Cabeça dura. Tem que... Ali ele acabou... Falou que não, quer dizer, agora que eu quero. É tipo aqui, né? Eu duvido. Eu duvido. Aí tu vai duvidar. Foi contra. E aí, quem que entrou na jogada? A sogra. Vocês lembram que eu falei com vocês que a minha sogra me adora? Mas a tua sogra falou, por que você não vai fazer isso? É. Né? Olha só. Além dela ter falado isso... Mas meu filho... Não, além dela ter falado isso, ela tinha me dado umas joias. Eu conto isso para as meninas, as minhas alunas. Ela tinha me dado umas joias. Ela falou assim, olha, tem um monte de joia aqui, eu vou começar a dividir um pouco para um, eles são 2 filhos. Vou dividir aqui e tal. Patrícia, olha, pega essa joia para você, faz o que você quiser. Se quiser usar, usa. Se quiser vender, vende. Faz o que você quiser, é sua. Gente, passei tudo no cobre. E fui fazer meu curso. Vendi minha joia. Eu vou vender esse anelzinho de diamante. Passou o quê? Passei no cobre.
Sarebe? Que seria o quê? Vendi. Ah, tu vendeu? Não vou falar, não? Não, tu não fala, eu intuí. Porque lá a gente fala, passei nos pila. Ah, é assim. Aí em Minas a gente fala, passei tudo no cobre. Eu sou mineiro, ai. Ah, bom. Não, eu não tem certos dialetos aí que eu... Desculpa, ele é catarinense. Não... E aí... É igual alemão, se tu não terminar a frase, ele não consegue entender. Eu fiquei aqui boiando, né, cara? Passei no cobre. Assim. Eu intuí cobre, moedinha de cobre, né? Sim, aí, sim. Acabou vendendo, então, as joias e foi fazer esse curso. E fui fazer meu curso. E com o resto do dinheiro você fez o quê? Tá lá no banco, tá no banco. Pô, as joias da... Pode bater na mesa, gente. Ai, sou eu. Não, a minha pulseira, eu acho. Não dá nada, né? Não. Não? Não dá, não? Eu acho que é esse aqui. Não, fica frio. Aí... Vamos vender esse também, passar no Vamos cobre. vender, vamos passar no cobre. Vamos vender e comprar uns microfones melhor. Beleza. E aí? Foi. Aí eu vendi, paguei meu curso, 2.500. Isso foi em 2019, hein? Eu paguei meu curso em Milão. E o curso era presencial, era um final de semana por mês. Era sábado e domingo o dia inteiro. Por um mês? Por mês. Foram 6 meses, porém, entendi. um final de semana de cada mês. Então foi 6 encontros. 6 encontros. E... O que aprende nesses cursos? Então, aí que Vai tá... na casa dos caras, tipo, bagunçado, assim? Dá uma Não, a gente não vai na casa de ninguém. Pois é, aí que entra o meu diferencial. O que eu aprendi nesse curso, eu cheguei à conclusão que se eu, assim, peguei de proveito, 10% foi muito. Esse curso, ele me serviu pra mim, pra quê? Pra eu ter um papel, pra falar assim, você é isso. E uma percepção do mercado. Sim. Mas de conteúdo, foi muito teórico. E aquilo pra mim, gente, eu dormia na sala. Porque era teoria demais. Eu falei, pra que isso? E aí, o que aconteceu? Eu criei o meu método. Porque eu falei, não preciso de falar da pré-história, como que o homem das cavernas organizava. Gente, me desculpa. Um porrete na mão e puxar pelo cabelo. Cara, me desculpa, mas nós estamos em 2023, eu tenho que ficar fazendo uma comparação com o homem das cavernas, porque a organização é algo que existe desde que o mundo é mundo. Eles ficavam enchendo o Wurster. Caramba, eu falei, não preciso disso, não preciso. Então, assim, desde quando eu comecei a fazer esse curso, eu falei, bom, eu tenho que respeitar, tô aqui, vamos, né? Sim. Absorver tudo que eles têm para oferecer. Só que eu falei, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não preciso, isso aqui... E aí eu fui fazendo a minha seleção. E no final das contas, já tipo no segundo encontro, eu já criei meu Instagram, eu sou ousada. Já criei meu Instagram e aí eu comecei a ir para casa das amigas. Gente, estou fazendo um curso, eu preciso aplicar aqui. Sim, você perguntou o que a gente aprende. Sim, muita teoria. Teoria é importante? Sim, é importante. Mas a teoria que eu aprendi nesse curso, eu não... Mas por ter criado o teu método, você acabou implementando aquilo que você já era boa, já sabia. Sim. Só pegou aquilo que eles te deram, que era 3, 4 coisas que talvez você não tinha percepção, implementou no teu método e daí repassou, porque você já tem alunas com grande sucesso, né? Sim. Que mudaram a própria vida. Exatamente. Você pode contar pra nós, tipo, 1 ou 2 alunas que entraram em contato com você, que falaram que a vida delas mudou? Conto com o maior prazer. Eu tenho uma aluna que mora em Gênova, aqui na Itália, e ela trabalhava com limpeza, né, fazendo faxina na casa das pessoas. E ela cobrava das clientes na faixa de 10 euros por hora. Depois que ela fez o curso, ela já está trabalhando e ganhando na faixa de 30 a 35 euros por hora. Caramba, tá ganhando mais que eu que trabalho na construção o dia inteiro pesado. Pra organizar. Pra organizar. Não, Organizar. E aí, só, ela, quando ela conseguiu o primeiro cliente dela, caramba, ela me ligou emocionada. Acredito. E ela falando, Paty, muito, muito obrigada. Assim, era agradecimento, um reconhecimento, uma coisa assim, de coração que eu sentia, sabe? Que ela falou, gente, a minha vida mudou desde o primeiro dia que eu comecei a fazer o curso. A minha autoestima. Gente, era uma pessoa que estava se sentindo... Sabe o que é? Quando você não se sente valorizado. É isso aí. No trabalho. Não se sente respeitada. As pessoas te pagam aquilo e acham que tá pagando muito. Acha que, sabe? Acha que tá fazendo favor. Sim. A pessoa tá ali se matando de trabalhar e na hora de receber a pessoa ainda paga
sabe? E Patrícia, quando você chega ao final do mês, né, e você está acostumado a receber 1.500, 1.800, e de repente você termina o mês com 2.800, 3.000, 4.000 na conta. Muda alguma coisa, não muda não? Você não consegue levar teu filho uma vez a mais no parque, você leva ele, não olha mais talvez para o preço daquela comida que você sempre desejou comer. Sim. Né? A vida da pessoa muda. E essa transformação, essa aluna especificamente, ela é assim uma querida e ela fala comigo a cada vez que ela, sei lá, conversa com um cliente, que ela fecha um contrato e tal, ela vem, a primeira pessoa que ela vem falar é comigo. Paty, muito obrigada, porque minha vida realmente mudou depois que eu entrei nesse curso. Eu tô me sentindo até mais bonita. Legal. Olha a autoestima. Tô me sentindo mais bonita, eu me arrumo. Se valoriza mais, né? Agora ela é uma profissional, ela é uma organizer, né? Exatamente. Então, assim, ela a mudança foi de dentro para fora. E isso é muito bacana. Que legal. E ela se sente agora valorizada e respeitada. A gente tá sentindo um pouco do que é isso, porque quando você faz... o cara fala, beleza, faça um curso e venda. Não é só um curso e venda. Você tem um método que muda a vida de pessoas. Exato. O cara escreveu para nós, cara, ele tá lá em Amazonas... E tá apresentando uma pizza pros caras que é igual, idêntica àquela que os caras comem na Itália. E ele manda um áudio pra nós, feliz da vida, dizendo, cara, meus clientes estão felizes da vida. Tipo, você proporcionar isso pra pessoa. Exato, sabe? Exatamente. E assim, e esse método que eu criei, ele não é só, porque assim, muita gente pensa assim, eu vou fazer o curso pra aprender a dobrar roupa. Porque o que acontece? Nas redes sociais, o que mais se vê é personal organizer, ensinando a dobrar blusinha, dobrar cueca, dobrar não sei o quê. Mas é uma coisa que eu me recuso. Assim, faz parte do trabalho, mas eu me recuso a ficar limitada nisso, porque o nosso trabalho é muito mais profundo do que uma dobra. Olha só. Muito mais profundo. O que eu levo para casa do meu cliente direto, né, quando eu vou na casa? Isso, porque você tem 2 tipos de clientes hoje, né? Sim, eu tenho a clientela que me contrata, que quer que eu vá à casa dela para organizar, e tenho a cliente que é a minha aluna, que são as minhas alunas. Então, são dois persona, né, que a gente fala. Perfis diferentes. Perfis diferentes. Então, assim, quando eu entro na casa da pessoa, eu não vendo dobra de roupa. Eu vendo tempo. Eu vendo tempo de qualidade. Praticidade. Eu vendo praticidade. Eu vendo espaço. Funcionalidade. Patrícia Paixão. Já vou fazer o pitch. Aí no final a gente faz o boletim ali, tá? Agora eu tenho uma pergunta importante também, desculpa te cortar. A pergunta que, sem dúvida nenhuma, muitas das pessoas que estão assistindo querem fazer: como ser mais organizado no dia a dia? Não só no âmbito roupa, mas eu acredito que vocês também não são só no âmbito roupa, né? Vocês vão pela casa toda da pessoa. A casa toda. Então, a ideia é como ser mais organizado, porque eu preciso muito, cara. Eu preciso muito. Cara, mas você... E o pior, Marcão, o cara tem as coisas, mas ele se perde no meio da bagunça, velho. Tipo, e depois uma coisa puxa a outra. Depois que tá tudo desorganizado a casa, meu amigo, aí tu já não encontra mais nada. Nada do que tu precisa. Né? E de repente você olha pro relógio, tá na hora de sair. E daí tu não encontra a chave do carro. Aí já sai louco. E tem outra parada. Uma casa desorganizada, um carro desorganizado, ele afeta diretamente no teu inconsciente. Claro, porque aí tu fica, sabe, a bagunça ela fica aqui dentro também. Não é só no externo, é no interno também. É horrível, mano. É um reflexo, né? É um reflexo. O ambiente externo reflete no seu ambiente interno. É isso aí. E vice-versa. Porque se a sua cabeça tá completamente louca, o seu ambiente, de consequência, vai ficar bagunçado. Ontem à noite... Sabe, é duas vias. Ontem à noite eu tava... Eu quero ver a resposta que ela vai dar pro Éder. Deixa ela dar. Senão nós vamos devagar. A resposta dele, como que faz para a pessoa ser mais organizada? Ó, eu parto do princípio seguinte. Quando... sabe o minimalista? Aquelas pessoas que vivem só com o essencial. Você nunca vai ver um minimalista bagunceiro. É verdade. Porque é o excesso que é o pai da bagunça. Quanto mais coisas... Olha, presta atenção. Quanto mais coisas isso vai mudar a nossa vida, hein? Calma aí, presta atenção, você também vai mudar a tua vida. Presta atenção. Só um insightzinho. Quer saber como ser mais organizado? Compra o curso da Patrícia, cara. Valeu, eu quero que ela responda. Né? Não, eu vou te responder. Mas assim, é só partindo para você seguir a linha de raciocínio. Quanto mais coisas você tem, mais tempo você vai precisar para administrar. Verdade. E mais espaço você vai precisar para armazenar. Todo então, sentido, faz todo sentido. Tudo parte do princípio que eu tenho que ver o que é essencial para mim. O que é importante para mim. Tipo, você jogando fora as coisas? Tipo, isso que não precisa... Descarte. O descarte, a seleção é o primeiro passo para a organização. Isso é em tudo na sua vida.
Pega o seu celular. Olha quanto de gente que tá lá, que talvez tem 20 anos que você nunca falou, e a pessoa tá ali, ocupando espaço na sua memória. Então, assim, um exemplo. É verdade. Um exemplo banal, né? As redes sociais. Quanta gente que tá ali te seguindo, que nunca engajou, que nunca falou com você. Sabe, assim, é um exemplo Agora bobinho. O Éder tá pensando, vou chegar em casa, vou pegar um saco preto e vou começar. E principalmente dos objetos, né? Os objetos que você tem dentro de casa. Então, por exemplo, eu vou te fazer um exemplo da minha sogra. Eu fui organizar a cozinha da minha sogra. São 2 pessoas, minha sogra e meu sogro. Eles podiam ter 2 colheres, né? Mais ou menos por aí. Eu fui organizar a cozinha deles, eu achei, em cada canto, sabe aquele descascador de batata? Aham. Eu contei no final, eles tinham 8 descascadores de batata. Caramba. Nossa. E aí, isso assim, só um exemplo bem pra você entender. 2 pessoas precisam de 8 descascadores de batata. O que acontece? A casa estava tão bagunçada que ela não tinha o controle da situação dentro da própria cozinha. Ela perdia um dia, comprava outro. Perdia outro, comprava outro. Uhum. Eu devo ter umas 5 tesouras mais ou menos em casa. É por aí. Então, o que acontece? Na organização, o primeiro passo é o descarte. É você parar e tomar decisão. A coisa mais importante na organização é ativar ali o seu poder de decisão. Eu preciso disso? Eu uso? Isso está em condições de uso? Uma pergunta, professora. E olha só, existe clientes que são apegados às roupas? São apegados a, sei lá, uma cadeira que não usa mais, alguma coisa? O cara faz 6 meses que não senta na desgraça da cadeira, mas não joga fora. Não joga fora, sabe? tá com a perna quebrada e não joga fora. Porque assim, eu sou um cara que eu sou apegado, sabe? Por exemplo, minhas roupas. Eu tenho roupa de 10 anos, de 9, de 7. 3 anos de podcast, você vem sempre com a mesma camiseta. Tô brincando. Mas olha só, Marcos, tem uma diferença. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um vestido de linho que ele tem 20 anos. Quando eu comprei, eu ainda estava solteira. Quando meu marido estava lá no Brasil, eu comprei esse vestido. Mais de 20 anos. Ele serve para mim até hoje. E eu uso. Significa então, assim, que você mantém uma boa alimentação. Sim. Essa camiseta aqui é um exemplo. Essa camiseta aqui, eu tenho ela desde quando eu tinha 33 anos. Então são 7, 8 anos. Vou jogar essa camiseta fora? Olha. Se você gosta, se você usa, não tem porquê. Olha aí, eu vou jogar essa camiseta fora? É isso que é o trabalho da organização. É colocar você diante da situação para você tomar a decisão. Então, não é o tempo que você tem aquela peça. Não é os 20 anos do meu vestido não significa nada, porque eu gosto e eu uso. É o confronto que você faz, né? Exatamente. É o ponto em que você chega e diz, pô, e a partir de agora, precisa ou não? É a tomada de decisão. Show, então, cara. o meu vestido tem 20 anos, ele serve, ele tá bonito, tá em ótimas condições e eu uso. Então, não é o tempo da peça, mas é o fato de você usar ou não. Então, se essa blusa tá em boas condições, você gosta, serve pra você, continua usando. Não tem porquê. E ela tá servindo ainda, tá, Éder? Não, pronto. Tô brincando. Agora, a cadeira quebrada. Ainda, né? Agora, a cadeira quebrada. Acontece o seguinte, as pessoas têm objetos em casa. Eu separo em 2 tipos de apego. 2 tipos de... Sim, apego, vamos dizer assim. Eu digo que tem o apego emocional e o apego, assim, que não tem um motivo específico. Talvez porque custou caro, mas não tem apego emocional. É simplesmente um objeto que custou caro e eu não quero jogar fora. Chamado econômico, algo assim. Exatamente. Aí, o que acontece? Por exemplo, eu fui organizar a casa de uma cliente e eu tava lá tirando as coisas do guarda-roupa e tal, e eu achei um paninho velho, manchado, feio, todo estranho, até rasgado. Na minha opinião, isso é uma coisa importante. Eu não jogo fora nada de ninguém. Eu não tenho direito, não é meu. Mas eu separo e mostro pra pessoa, pra ela tomar decisão. Aquilo que eu vejo que tá assim, né? E eu peguei esse paninho e coloquei lá. Na minha opinião, era pra jogar fora. E aí, quando eu separei pra ela e mostrei, ela falou, não, esse paninho aqui foi do meu bebê. Quando nasceu, ele ficava cheirando esse paninho o dia inteiro. Então, assim, é uma recordação que eu tenho muito, não sei o quê, nanana. Pra ela, tinha um motivo específico e emocional. Ela era um apego emocional. Aquilo ali não era dinheiro. Era apego emocional, porque trazia boas lembranças na vida dela. Outra coisa se você tem, por exemplo, um óculos de marca, foi caro, mas ele não combina no seu rosto, ele não fica bem pra você, você não usa, ele te machuca, mas você não joga fora porque foi caro. Você entende que são 2 coisas diferentes? Então, quando eu vou para fazer a organização da pessoa,
Normalmente eu já converso, eu faço toda uma triagem, a gente faz um briefing. Tem todo um trabalho psicológico por trás, se for ver, né? Exatamente. Porque eu lido com as emoções. Você imagina, se eu pegasse o paninho dessa mulher e tivesse jogado fora. Não, se você chegar jogando as coisas fora, essa mulher vai ter que mandar embora. Absolutamente, eu não tenho direito de fazer isso. Então, assim, tudo o que é feito na casa de uma pessoa é ligado à emoção. Eu tenho que estar o tempo todo com essa sensibilidade de entender o quanto que aquilo é importante para a pessoa. E uma outra coisa, esse paninho, que era tão importante para ela, eu estava no meio das roupas lá, tudo bagunçado. Aí eu falei, se esse paninho é tão importante para você, nós temos que dar um lugar especial para ele. E aí a gente dá um lugar, uma caixa bem bonita, com um cheirinho, aí pega todas essas lembrancinhas que era do bebê que ela fazia questão de guardar, e a gente colocou numa caixinha e colocamos num lugar específico. Tá sempre ali, né, cara? E tira do espaço do guarda-roupa que ela tá ali mexendo todo dia. Aí eu falei com ela, quando você sentir a necessidade de sentir o cheirinho, você pega a caixa, olha, você vai fazer aflorar ali todas as emoções que ela tá precisando naquele momento, depois ela tampa, guarda e pronto. Como é que é um trabalho muito mais profundo, psicológico, né? E emocional, né? Do que você chegar na casa da pessoa e fazer uma faxina. Porque no final, a impressão que vai dar pra essa pessoa é que foi feita uma puta limpeza, tá toda a casa zerada, né? Tá sentimento bom, um sentimento bom. Mas olha o trabalho psicológico que tem por trás. É verdade. E aí, sempre quando eu vou na casa da cliente, que eu faço toda essa conversa, esse briefing, a gente, né, preenche algumas coisas e tal, eu gosto muito de conversar, porque eu sinto, né, a necessidade da pessoa. E aí, quando eu converso com a pessoa, eu falo, você consegue fazer sozinha essa fase do descarte? Aí a pessoa me fala, sim, você é aquela mais descolada. Não, eu faço tudo, quando você chegar já está tudo pronto, e aí eu vou fazer só organizar. Quando a pessoa tem muita dificuldade de tomar decisões, olha onde que eu vou mexer, tomada de decisões. Se a pessoa não tem essa força de falar, não, esse óculos eu não uso, não gosto, não serve, me machuca, vou jogar fora. Se ela não consegue, aí eu entro para ajudar ela a tomar essa decisão. Então bora lá em casa, Patrícia. Como que eu vou ajudar essa pessoa? Fazendo perguntas. Nós temos, assim, né, uma série de perguntas específicas dentro do teu método? Dentro do meu método, que ajuda essa pessoa a realmente tomar a decisão. Realmente é uma coisa, porque assim, ó, como meu guarda-roupa, não é que eu tenho muitas roupas, entendeu? Mas eu tenho roupas boas que eu uso há muitos anos e elas estão boas. Tem bastante. Cueca eu devo ter umas 3. Cueca eu devo ter mais. Mas é o seguinte, e aí a minha mulher falou pra mim assim, ó, dá uma olhada nas tuas roupas aí, veja o que tu quer, o que tu não quer, o que te serve, o que te não serve mais, e bom, pra doação, dá pra alguém que precisa e tal. E eu tenho umas camisas lá em casa, umas camisas bonitas, cara, e elas não estão mais servindo, entendeu? Nossa, os botões já ficam tudo, né? Cara, e eu vou ter que emagrecer pra usar essas camisas. Olha, eu tô numa busca por 1 ano e meio já, que o meu guarda-roupa eu uso uns 40% dele, porque eu engordei bastante, cara, e eu não abro mão, mas eu tenho uma coisa comigo assim, que eu tenho que emagrecer e voltar a caber aquelas roupas. Cara, eu acho que é muito mais comum. Você pode determinar um tempo pra isso. Agora, não adianta você falar assim, eu tenho que emagrecer e não fazer nada pra emagrecer. Aí que porque ela nunca vai servir. Eu tô nesse período, eu ainda falo e não faço. Aí a gente mexe lá na ferida, né? Não, a gente tem chocolatinho aí, Samuca, pros guri? Pros gordinhos, pros gordinhos. Aí entra de novo na tomada de decisão. Eu só quero ver se eles são papudos mesmo ou eles vão pegar uma balinha. Aqui, ó, tá aqui, ó. Quem quiser açúcar, tá aqui, tá? Quem quiser emagrecer, não pega. Aí, ó. Eles nunca vão usar aquelas roupas, tá? Muito obrigado. Tá, pega a balinha, pega. Eles nunca vão usar aquelas roupas. Então é melhor vocês contratar ela pra jogar fora essas roupas. Sai fora, velho. Ó, ele não pegou a balinha, acho que ele vai querer entrar na camiseta. Pois é, aí que tá. Então, tipo assim, ó, eu tenho aqui 10 blusas que não estão servindo pra mim, engordei 20 quilos, não estão servindo. Eu quero voltar a usar essas blusas, mas eu vou fazer uma dieta. Então, assim, é a decisão. Eu quero voltar a usar essa blusa, então eu preciso fazer uma dieta para voltar a usar. Se eu não fizer a dieta, não estiver disposto, né, a fazer aquela dieta, ela não vai servir. E você vai ficar mais 20 anos com aquela blusa lá dentro, ela não vai servir. É verdade. Só ocupando espaço. Só ocupando espaço, entendeu? Então, Patrícia, o pessoal então que está interessado em somente aprender ou organizar a própria casa, né, pode entrar em contato com você, quem vive aqui na Itália, claro, porque você não vai no Brasil lá. Eu sou Organizer Sem Fronteiras, hashtag Organizer Sem Fronteiras. Então, eu viajo à Europa. Aqui na Europa, né? Você não consegue, tipo, no Brasil lá dar outro nível, Ed, tu não tá entendendo. Eu atendo muito na Alemanha, Itália e Suíça. Uau.
Legal. E a pessoa que tenho quiser contatos aprender- em Portugal, tô indo pra Portugal. Tá vendo aí o Jorge Paulo Lema? Se quiser alguém para organizar a tua mansão de bilhões de dólares, pode chamar. Pode me chamar. E se alguém quiser aprender, então, e fazer uma grana extra lá, aumentar a Sim. renda da própria família, pode entrar em contato com o teu Claro. Instagram, né? Tem o link lá já, ela pode Tem. comprar o curso ou ela... O curso ou ela- vai ser um lançamento em setembro. Então, para setembro, pessoal, se você quiser Mês que aprender vem. a ser... Daqui a pouco, né? 2 Porque meses. esse 2 episódio vai daqui 20 dias. É. Ah, Hoje é dia 2. Então, daqui a pouco você se mantém em contato lá com a Patrícia, você pode se tornar uma personal organizer, né? exatamente. Muito show. E tem, assim, ó, só pra tirar uma... E tem muita gente... Acumulador. Acumulador de coisas. Olha que interessante. O acumulador, aquele Hard. sério, aquele hard que a gente vê Crônico. crônico, eu não posso trabalhar com ele. Ah, não? Não posso trabalhar pra Porque ele. deve dar uma brigaçada, né? Não, eu vou te explicar. Não tem um motivo específico por que eu não posso trabalhar pra ele. Nós temos, tipo assim, como se fosse uma régua onde eu vou classificar o grau de organização que a pessoa tá. Tem uma régua. Então, assim, tem aquele que é só bagunçadinho. Tipo o Tyrone. Tipo eu. Tipo assim, eu tô no nível 2, pode ficar tranquilo. A nossa reguinha vai de 1 a 5. Aquele crônico é o 5, né? Aquele 1 é só, tipo, deixa as coisas aqui meio jogadas ali, mas tem, sabe? Aquele crônico é Aquela aquele que a gente coisa vê na leve. TV, assim, que vai... Aquele só é o tem um 5. carreiro onde ele caminha, assim, e lixarada. aí. Sim, aquele a gente chama não. Isso é uma doença mesmo, é uma doença psiquiátrica. E ela tá lá no livro como é que chama? Da Organização Mundial de Saúde. Tá lá no ONU. livro. Classificada? É classificado como um distúrbio mental. Olha só, cara. E eu não sou médica, eu não posso trabalhar para essa pessoa. Ah, entendi. Entendeu? Caiu a ficha. Doença, médico. Uhum. Então, o disposofóbico, essa doença chama disposofobia. Olha. Fobia é o medo excessivo. Disposofobia é o medo excessivo de se desfazer das coisas. Uau. Eu chupo essa balinha aqui, ó, eu não jogo papel fora. Entendeu? Olha O disposofóbico, ele não joga absolutamente nada fora. E não só, ele sai catando coisas na rua. Coisas, o quê? Qualquer coisa. Um dia pode me servir, ele tem essa sensação, né? Meu avô Qualquer falava coisa. isso, cara. Guarda isso aí que um dia pode servir. Agora, um sinal para você entender se o cara tá tipo nesse caminho ali para disposofobia, além disso dele não jogar nada fora, além dele sair recolhendo coisas na rua, a casa dele se transforma em um depósito. E a casa dele vai perder a função. Cada ambiente da nossa casa tem uma função específica. O seu banheiro tem uma função. Tem determinadas coisas que você faz só no banheiro. Determinadas coisas você faz... Então, cada ambiente tem uma função específica. Pra esse cara, não. Para esse cara, não. Ele enche a casa e os cômodos perdem a função. Eu fiz uma mentoria para uma coach na Suíça, que foi... Ela tinha uma coachee, né, que chama? Uma coaching. Uma coachee Coachee. que mora no Canadá. Olha como eu sou internacional, hein? Eu fiz a mentoria para coach na Suíça e ela estava atendendo a coachee no Canadá. Caramba. Essa coachee, ela já estava no nível 5. o nível 5. O porquê que eu identifiquei? Quando ela me mostrou as fotos, eu falei, essa é nível 5, você não pode mexer. É médico? Você não é médica. Coach não é médico. E aí, que dali partiu todo um processo para um tratamento dela. E ela foi para o psiquiatra, estava sendo seguida por um psicólogo, mais a coach. Então, o que aconteceu? Quando ela me mostrou 2, 3 fotos, eu falei, já está no nível 5. Como que eu identifiquei? Ela colocava as coisas em cima da cama. Ela tinha uma beiradinha desse tamanho assim para dormir. Ou seja, o quarto dela perdeu a função. Qual a função do quarto, gente? Você vai para descansar, para dormir, repousar. Não pra Se você acumular não coisas, tem nem espaço para dormir, perdeu a função. Ela, tipo, sabe assim, e era de tudo. Era eletrodoméstico, era panela, era livro, era comida de gato, era tudo e mais um pouco. Caramba. E lixo. Então, quer dizer, o sinal que eu vou perceber é quando o ambiente perde a função. Isso que é ele interessante até para as pessoas que estão assistindo, assim, perceberem a tempo de fazer uma mudança antes que chegue a Nesse tarde nível. demais. Tem casas aí que as pessoas tiram caminhões de lixo, que passam 5, 10 anos acumulando coisas. Então, se um amigo, se um familiar vê e consegue, né, fazer com que a pessoa comece um acompanhamento com psiquiatra ou psicólogo, né, muda essa Muda. porque, né, melhor quando tá começando do que quando tá muito impregnado. certeza. Eu acredito que nós, eu tiro por mim, né? Não vou falar no geral, mas eu
tiro por mim, porque eu cheguei aqui na Itália com 2 malas, né? Cara... Eu ajudei a fazer a tua mudança. E o Ed me ajudou a fazer a mudança 2 meses atrás. Cara, o tanto de coisa que tinha. O tanto de coisa. Sim, tinha móveis, tinha umas caixas, roupa parada com bicicleta. E a gente vai acumulando, acumulando. E aquelas coisas ali, 70% eu não uso. Normalmente é assim. Entendeu? Mas não que eu sou um nível 5, mas é porque elas estão lá, entendeu? Sim, sim. Então eu acredito que existe esse nível e todos nós somos assim. A gente acumula coisa. Sem dúvida. E foi o que você falou no começo ali. Os minimalistas são os mais organizados. Porque eles só têm o essencial. Exato. Eles têm 3 cuecas, têm 3 camisetas, têm 2 bermudas, uma calça. Livre, leve e solto, né? A vida fica muito mais leve. Eu acho que a pessoa tem muito mais liberdade, né? Sim. Ela fica mais leve e com mais liberdade. E um dos objetivos da organização é o que eu levo para o meu cliente? O controle da casa dele. Porque quando você tem muita coisa, você perde o controle, você não sabe o que você tem e nem onde está. E aí, você fica desbaratinado, igual ele falou, fica desesperado, aquele monte de coisa e tal. E quando eu faço a organização, o objetivo é colocar tudo visível, porque o que você não vê, você esquece. Então, quando eu vou organizar, sei lá, um guarda-roupas... Isso é muito bom, cara. Isso é muito massa. Isso explode a cabeça do cara. Quando eu vou organizar um guarda-roupas, uma gaveta, nós temos técnicas usadas para organizar a gaveta. Na gaveta, tem uma técnica específica para gaveta. Uau. Na prateleira é outra. A minha técnica específica para gaveta é colocar tudo que é quinquilharia, pedacinho de... Cara, tudo que é caneta, tesourinha, coisinha pequena que me dá raiva de ter que subir no segundo andar e colocar uma coisa no lugar, né? Aí tu pega aquilo e faz... Pum, dentro da gaveta. Joga tudo ali. Verdade, pois é, cara. cada objeto tem que ter um endereço. Eu sou nível 3 já, cara. Eu fui no meu compadre no Zanella, lá na casa dele, visitar ele, e ele comprou uma mesa nova. Ele comprou uns negócios pra pôr assim na cozinha, assim, uns armários. E ele falou, o problema, cara, eu comprei os armários pra ter espaço. E eu queria eliminar isso aqui, ele falou. Uma floreira, um negócio de vaso com umas frutas, assim, uma fruteira, assim, com umas 4, 5, umas cartas, assim, que tinha chegado, umas correspondências, umas canetas, uns negócios em cima, assim, na mesa, né? Eu queria eliminar aquilo ali. Ele falou, eu queria eliminar isso aqui. Eu enchi os armários e esse aqui tá aqui. Isso aqui nunca vai sair daqui, ele falou. Eu não consegui me eliminar. Isso é um defeito da organização. Tá? Não, até o pessoal que tá nos ouvindo, dá uma observada na tua casa. Como é que tá esses cantos aí da tua casa aí? Cheio de coisas aí. Gaveta da bagunça. Gaveta da bagunça, os cantos que... E várias coisas que estão espalhadas dentro da tua casa que tu não usa mais. E o problema é que tu começa com uma gaveta da bagunça. Depois tem 2, depois tem 3. Quando você vê, as gavetas são da bagunça. Cara, isso aí... Quando tu vê, os armários são da bagunça. Quando tu vê, tua casa vem. E aí foi como... por aí. Eu até comentei no começo, entendeu? Isso aí ele vai interferir diretamente, psicologicamente. Com certeza. Entendeu? Quando tu vai acumulando, sei lá, coisas ruins dentro de ti, automaticamente o teu intelecto ele não vai funcionar 100%, entendeu? E automaticamente uma casa que ela não tá bem organizada, ela não vai funcionar, não vai ter a funcionalidade dela aos 100%. Exato. E aí a pessoa perde tempo, porque eu quero uma coisa e eu não sei onde que tá. Aí eu saio procurando a casa toda. Fico nervosa. Se eu não acho... Quando você não acha uma coisa, você não fica nervoso? Você xinga tudo. O Éder geralmente sofre isso, entendeu? Porque ele às vezes ele esqueceu um negócio, total, não traz... só esquece na hora de achar a chave, É. não achar o negócio, não encontra, dá E um aí, pânico. aí vai pra trabalhar e já chega no trabalho xingando todo mundo, porque já acumulou aquele nervoso que já veio lá de casa, entendeu? Caramba. Então, assim, é tempo, é dinheiro. Quantas vezes que os alimentos ficaram lá vencidos? Porque tá lá escondido na prateleira, você não vê. Quando vai ver, tá cheio de bichinho. Também. Né? Farinha, não dá aquele bichinho. Já aconteceu lá em casa. Arroz também. Perdeu validade, porque você não lembrou, foi lá e comprou outro. Aí você usou o que tá novo e o que já tava lá perdeu. Verdade, eu peguei, uma vez eu não achava milho de pipoca. E aí, a primeira vez que eu vi milho de pipoca, cara, eu comprei uns 5, 6 pacotes, né? Mas vou deixar lá guardado, porque eu fiz pipoca 2, 3 vezes, o resto foi lá, estragou tudo, encheu de bichinho. É horrível, cara. Tem que jogar fora. E Patrícia, agora que você já vive aqui na Itália há um período, o que você mais gosta da Itália? Ai, gente, eu amo a Itália, Agora né? você mora na Alemanha, né? Mas você é da Itália. Você é agora eu tenho essa comparação, né? Alemanha e Itália. Olha, eu gosto muito dessa
a espontaneidade do italiano. Eu, assim, não sei, pelo menos os que eu conheço, assim, são bem espontâneos, assim. Você tá numa região também um pouco mais nórdica, vamos dizer assim, Norte, Torino, né? Tá perto sim. da Suíça ali, já muda um pouco. França. Não é nem a palavra espontaneidade. O fato de ser muito direto, de falar as coisas do jeito que eu Clareza, gosto. uma clareza, É, assim. clareza, não é nem espontaneidade. Espontaneidade eu acho que mais o brasileiro, mais espontâneo, né? Mas eu aprendi muito. Porque antes, quando eu cheguei aqui na Itália, eu era o tipo da pessoa que pegava a raiva. Tipo, Pra a pessoa você. falou comigo uma coisa, uma crítica, não sei o que, eu ficava com aquele negócio. Agora eu sei responder. Esse Eu aprendi a negócio responder. É muito do brasileiro isso de segurar pra Sim, si. leva pro pessoal. Tipo, no trabalho, a pessoa chamou sua atenção, alguma coisa, levava pro pessoal. Ai, meu chefe não gosta de mim. E eu aprendi aqui na Itália a ser mais direta. O cara falou com o chefe e falou comigo alguma coisa. De repente eu não fiz um negócio bem feito, sei lá o quê. Fez uma crítica. Aí não, ele tá falando do meu trabalho, não está falando de mim. Bravíssimo. Entendeu? E eu aprendi isso aqui na Itália, gente. Olha que interessante. Não sei se vocês já perceberam isso. Tipo, aqui o italiano fala alto, não sei o quê. Parece que tá xingando o brasileiro e fala, ai, meu Deus do céu. Não, ele tá falando daquela situação, daquele, né? E não leva, daqui a pouco tá te chamando pra ir tomar um café. Tá tudo bem. Eu fiz um rios esses dias aí, cara. Tipo assim, acho que é buongiorno, cari amici, cari vicini. Vaffanculo. Sim, vaffanculo anche a voi. Tipo assim, Uma coisa menos drástica, né? tu tem que bater no mesmo nível, entendeu? E tu entender que a percepção é aquela, mas é porque é aquilo ali e é daquele jeito. Daqui a pouco ele vai te convidar pra tomar um café, vai tomar uma cerveja junto, vai bater um papo e tá tudo certo. E no Brasil eu acho que a gente tem essa picuinha, né? Eu Que acho fica... Acho que o tratamento no Brasil é muito mais aproximado, é muito mais caloroso, é muito mais pessoal. Sim, então sim. não tem como tu não levar pro pessoal. Eu acho que é isso. É é uma bem coisa isso que mesmo. no Brasil, se você tá trabalhando numa empresa, você tem um negócio muito mais meu amigo, meu chefe, meu amigo. Ou meu funcionário, Mas meu é amigo. pior que daí quando dá um atrito, daí todo mundo fica... Lógico. Só que o cara vem de lá com essa mentalidade, né? É Ô, Patrícia, e verdade. aquilo que tu não gosta aqui na Itália? Pois é, eu tô aqui pensando. Foi essa a né? pergunta? Tu Foi. gosta ou que tu não gosta? Que tu gosta. Justo. O que eu não gosto, eu vou ter que pensar mais um pouquinho, porque... Não tem nada Tipo que um tu não negócio, gosta. assim, um negócio assim que você fala assim, meu Deus, isso aqui me irrita. Deve ter alguma coisa, né? Burocracia, tem bastante, né? Desorganização. Tem também. Eu acho que... Mas na Alemanha eu acho que é ainda mais burocrático. Agora eu tô na dúvida, é ainda mais burocrático. Se é difícil a burocracia italiana, imagina a burocracia em alemã. Pois É de chorar. tudo é cartinha, tudo tem que escrever. Né? Às vezes uma coisa você pode resolver assim, sabe, rapidinho, uma mensagem. Né? Não, tem que escrever a cartinha, aquela formalidade. Tem um pouquinho aqui na Itália, mas eu acho que na Alemanha ainda é mais. Interessante. Patrícia, já estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Bate-papo incrível, história inspiradora realmente. Queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo. O pessoal que tá atento, o pessoal que tá ligado no episódio até agora. Pois é. Para quem quer vir para Itália ou ir para outro lugar do país, ou então organizar melhor a vida, deixa um recado para esse pessoal. Eu acho que a primeira coisa, quando você está pensando de mudar, né, de dar esse passo aí, é organização. Primeiro, se preparar, fazer um planejamento, eu acho isso fundamental. A minha história, né? Eu cheguei, não tinha esse planejamento naquele momento, mas depois, o que eu fiz? Me encaixei, fui estudar, né? Então, assim, a minha história aconteceu de outra forma, porém, eu fui estudar. Correu atrás. Eu corri atrás. Você se preparou, né? Eu fui correr, né? Estudei a língua, fiz uma profissão e me preparei. E mudei de país e voltei do zero. Então, assim, a primeira coisa, quando a pessoa tá com essa vontade, tem esse desejo de sair do país, é se preparar. Não tem como, gente. Nada cai assim. Nada cai do céu, né? Do céu. Tem que se preparar. Massa demais. Eu adorei a conversa. Eu também, curti muito. E lembrando que a rede social aqui da Patrícia vai ficar na descrição do vídeo, e do pessoal que tem essa vontade, essa necessidade de ser mais organizado, ou então de usar isso como, sei lá, uma renda extra, ou pra até ganhar mesmo uns trocos, né? ou então até mesmo como uma profissão, a Patrícia dá um curso dela online e com certeza vai ajudar muita gente. Gostaria de pedir para você que está assistindo até agora, que também deixar aqui nos comentários se você conhece algum amigo, algum conhecido teu que tem esses problemas de organização. Se você também é organizado, você tem dificuldade de se organizar, se sente essa ânsia quando sai de casa, esquece tudo, não acha, tem 4, 5 tesouras, 10 descascador de batata,
né? 8 isqueiros. 8 isqueiros. A tua farmacinha, que era numa caixinha, hoje tá em 3 gavetas. Então fala pra gente, você já tem a farmácia, tipo a Drogazil em casa? Começa pelo descarte. Né? Vai lá olhar os Sacana. vencimentos, Vai deve tá pelos- tudo vencido. Deixa aqui nos comentários e vamos batendo aquele papo legal. Esse episódio foi só soco na boca do estômago. Nossa, Eita! A primeira parte foi legal, a segunda, Nossa, cara. Legal, Tocou legal. direto na ferida. foi show. É tipo basejo, mas quero algum agradecer, algum quero recado? agradecer a Patrícia, né, por ter feito essa viagem, ou 3 horas de carro, né, eles fizeram pra vir. De Torino. De Torino. legal. Vim de Torino aqui. Uma bela viagem. Espero que vocês aproveitem bem o dia aqui no lago, que é um lugar vamos aproveitar maravilhoso. agora, né? Vamos passear um pouquinho. Isso aí. Gente, eu que agradeço vocês, adoro o programa de vocês, achei super legal. E muitíssimo obrigada. E vamos organizar essa vida aí, gente. Vamos jogar fora o que não usa, que não presta. Show de bola. Desapega. É, isso aí. Patrícia, mais uma vez, obrigado aí pela presença, pela que disposição, pelo bom bate-papo. E eu acredito que a tua história, a tua profissão que tu faz hoje, ela pode estar ajudando várias pessoas. Com certeza. Beleza? Pessoal, esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Forte abraço, até o próximo. Tamo junto, valeu. Beijo do gordo. Tchau. Beijo do gordo.